entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Bora lá começar nosso papo? Vamos, gente. A galera vai vindo, vai chegando. Vamos? Vamos, como diria o Azaghal, vamos. Vamos. Olha, pensei em começar pelo filme e depois a gente junta Eu não com vi o a... filme ainda. Não viu o Olha filme? aí. Ah, Não Felipe. vi. Não Eu também consegui. não. Não deu Mas tempo. vocês, olha só, 15 minutos ajoelhado ali no cantinho, viu? Eu não consegui ir no cinema Não. ainda, gente. Desculpa. Mas eu tenho uma boa desculpa. Eu tô com 2 recém-nascidos em casa. Eu tô sem cinema por uns bons meses. A gente tenta Você falar tá com uma sobre... aventura maior que a do Indiana Jones, então. A gente tenta falar do filme sem abordar spoilers, pode ser? Pode ser. Boa. Pode ser? Tá, Eu sei mas que- antes disso, antes de começar Ah. tudo, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que hoje é a reunião de aniversário de 1 ano da Sociedade de Exploradores de Parques. A primeira reunião foi dia 15 de julho do ano passado. Hoje é 14 de julho, né? Faltou um dia, assim, ó, para completar 1 ano exato, mas é um dia de comemoração aí, né? Parabéns para todo mundo, parabéns para... Aê, massa! Parabéns que você está vendo a gente via Passaporte Orlando, né, Felipe? Está ouvindo, Yes. vendo, né? Beleza? E a gente conquista tanto, né, Greg? Porque grupos, 12 reuniões, 1 ano, gente, na boa, né? Coisa boa, né? Certo? Excelente. Que vem mais anos aí pela frente. Vamos lá? Deixa eu puxar a bola então no Indiana Jones, não se preocupem, Felipe, Greg, e aí a galera também que está aqui, controla-se para não dar spoiler. Não, e eu também Farei não meu ligo de melhor. tomar spoiler, não, porque agora eu vou ficar um bom tempo sem ir nos cinemas, eu tenho que desapegar disso. Porque se eu for Já me não te preocupar pertence mais, né, com Greg? spoiler, aí eu já tenho muita coisa para me ocupar, não preciso ter mais uma preocupação, não. Tem que me apegar às coisas boas. Verdade, tá saindo, ele tá no Disney Plus daqui a tipo 1 mês e meio. Com É, certeza. Não, mas ainda o mais com a Greg bilheteria baixa, deve ir Deve rápido. acelerar isso aí, né? Não, mas Pecado, Greg, luz no fim pecado. do túnel. Eu consegui assistir, viu, Greg? É? A Clara Ah, faz 2 bom meses sinal. amanhã. Amanhã não, segunda. Então, deu certo. Babá folguista, fica a dica. Então vamos lá. Gente, lembrando que é, quem é Indiana Jones, acho que vale a pena a gente posicionar. Ah, Bruno, pelo amor de Deus, todo mundo sabe quem é Indiana Jones? Em teoria, se a gente está aqui no grupo Disney, falando sobre Indiana Jones, que Lucas tinha comprado pela Disney e tal, mas de onde veio Indiana Jones? Então, sempre lembrando que a ideia original é do George Lucas, e o Spielberg é bem interessante porque o Spielberg foi chamado, né, eles sempre não, desde o início da juventude eles eram amigos e tal, e o George Lucas tinha essa ideia de fazer uma série de filmes baseados em uma série de curtas, na verdade eram curtas que iniciavam filmes que passavam no cinema, que eram os filmes da Republic, que era um estúdio e que tinha filmes de aventureiros bem Indiana Jones. Então, uma das ideias do George Lucas era trazer isso para os tempos atuais, lembrando, né, que essa ideia dos anos 70, atual, né, gente? Atual, leia-se anos 70 em relação a esses filmes da Republic que eram dos anos 50, tá? E aí, eles, Spielberg, eram amigos e tal, mas lembrando que a história de George Lucas mesmo, a ideia do arqueólogo e tal. E aí, quando ele chamou o Spielberg, e aquela célebre história de que o George Lucas estava e tinha ido para Havaí com o Spielberg, é verdade, sim, até porque acabei vendo, porque parecia lenda urbana, né? Eles estavam na praia construindo castelos de areia, enquanto o George Lucas contou para o Spielberg a ideia. Eu falei, cara, isso está romanceado demais. Até o dia que eu vi uma entrevista do Spielberg, ele falando, não, foi real. A gente estava na praia mesmo, fez papo, né? A gente estava construindo castelo de areia, brincando na areia e tal. E aí, é, o, e aí o George Lucas contou isso para o Spielberg, e o Spielberg adorou a ideia. Aí o que acontece? Aí a coisa começou a se Ô, misturar um Bruno, pouco. não tem uma história de que o Spielberg ele queria muito fazer um James Bond, fazer um 007, e aí ele não conseguiu os direitos, aí o George Lucas falou, ó, em vez de 007, você não quer fazer esse negócio aqui, esse outro aventureiro aqui?
Felipe, assim, eu sou fanático de Spielberg desde esgoto, né? Brincadeira, mas desde meus 16 anos. Eu já li toneladas de coisas sobre isso. Assim, sim, tudo isso é real, igual Han Solo, né? E Despertar da Força, tudo é real, tudo é verdade. Mas, assim, ele queria, sim, era obsessão do Spielberg dirigir um filme de 007, ele foi literalmente pela família Broccoli, né? Isso? Elas, tipo, cagaram na cabeça dele, tipo, amigo, sai. Uhum. E ele ficou com um misto de frustrado e pé da vida. Então, o que eu acho mais interessante dessa história, Felipe, que foi meio assim, uma maneira dele foi, nossa, não me quiseram aqui, eu vou abraçar a ideia de meu Uhum. amigo. Foi meio vingança, sabe? Foi uma coisa meio também. É. Ele gostou de falar, legal, então foi tipo vingança, não pude pegar Uhum. 007. Foi mais vingança do que uma realização, né? É. E De aí, no Cálice verdade. Sagrado, ele trouxe o James Bond para ser o pai do Indiana Jones, né? Exatamente. Então, isso ficou, né? Ficou. É. E um livro, acho que eu até já comentei aqui, que eu vou mostrar, é esse livro aqui, que é maravilhoso, é chato, que esse autor, ele faleceu há uns 2 anos, é o livro que fala sobre os 4 primeiros filmes, é um livro maravilhoso, acho que todos os livros que eu tenho de fã, sei lá, de Lucasfilm em geral, é o livro mais completo, o texto é delicioso, fala sobre tudo, então, certas coisas assim, e olha que eu já sabia muita coisa, gente, mas tem zilhares de coisas que você faz a mínima ideia. É um texto muito bom, então o nome dele é The Complete Making of Indiana Jones. Então, lembrando que cobre os 4 primeiros filmes, né? E nós tem detalhes assim, de produção. Então, em certo momento você fala, tá legal. Você, tá, até eu que sou fã. Mas, porra, peraí, calma, tem detalhes mais. Faltam dizer, aí, na areia da Tunísia, 5 grãos de areia entraram no olho de Harrison Ford. Só falando de detalhes. Mas é tudo muito bem detalhado. Então surgiu daí, tá, gente, essa história. E o Spielberg e aí a coisa, o problema é que na imaginação, vamos assim, na cultura popular, a coisa acaba se misturando, como se o Spielberg fosse quem criou Indiana Jones, inclusive todo o processo, todos os 4 primeiros filmes, assim, George tinha a ideia da história. George mostrava para Harrison e Steve. Aí, uma vez que os 3 aprovavam, com Kathleen Kennedy e Frank Marshall, os produtores do primeiro, aí a coisa andava, mas sempre partia de George. Na cabeça da galera ficou, Indiana Jones foi criado pelo Spielberg, porque a graça, tornar aquilo realidade, e a direção, então, foi o Spielberg, né, gente? Aí, de novo, ele começou a incluir muita coisa nesse processo, né? Então, sempre lembrando, ele é. Outro dia eu estava vendo, gente, acho que até por conta de Relíquia do Destino, eu estava vendo um filme que eu nem sabia que era tanto de Indiana Jones, alguma coisa acho que o Tesouro dos Incas, que era um filme, né, em curta, dos anos 50. Gente, mas juro por Deus, é muito, muito Indiana Jones. Você fala, caracas, parece o contrário, parece que fizeram uma paródia do Indiana Jones. Você fala, não, Bruno, primeiro veio aquilo, né? Porque eu já tinha visto esses curtas da Republic, tosquinhos e tal, sempre com um cliffhanger no final, porque era assim, né? Passava uma semana no cinema e terminava, tipo, o Indiana Jones quase caindo numa ribanceira. O que acontecerá quando esse herói? Pá! Fechava, semana seguinte, e a continuação daquele curta, né? Bem tosquinho, né? Mas esse filme não, era filme mesmo, né? Então surgiu daí, Indiana Jones, ficou na cabeça da galera que era Spielberg, né? Eu, por exemplo, não sei, a galera um pouquinho mais velha aqui, eu via o primeiro no cinema, o mais engraçado é que eu vi o trailer, quando eu vi o trailer falando de Arca, eu falei, nossa, que interessante, os caçadores da Arca Perdida. Gente, vão procurar a Arca de Noé, né? Eu tinha a mínima ideia, vi o trailer, achava que era a Arca de Noé. Perdoa-me, mas... E vi todos os filmes na estreia, inclusive o primeiro, porque eu tinha visto o trailer com meu amigo, falei, pô, parece legal, hein? E aí a gente foi ver. Não sei se alguém aqui viu na estreia. Felipe, acho que é o único aqui que... Só o Última Cruzada, esse eu vi no cinema, Eu sou na cuidado. estreia. Eu vi todos eles na estreia mesmo. A minha iniciação para Indiana Jones foi pela revista em quadrinhos dos Trapalhões, que tinha o de Indiana Jones e a Última Palavra Cruzada. E aí, Maneiro. era uma revista que tinha as paródias, assim, e aí eu lembro que eu gostava muito Pararararara. das histórias do de Indiana Jones, e tinha vários. Esse da Última Palavra Cruzada é o que eu lembro, mas Nossa. de vez em quando saía alguma. E aí, depois que eu fui ver filme, mas era coisa de ver na televisão mesmo. Não lembro de ter visto nenhum no cinema até A Caveira de Cristal, né? Que foi a primeira vez que eu fui assistir o
no o Indiana Jones no cinema. Meu primeiro videocassete, a primeira fita que eu vi foi Caçadores da... Não foi Caçadores. Foi Indiana Jones Tempo da Perdição. E aí vale lembrar, né, quais são os filmes até agora, o mais recente, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que eu fiquei pé da vida, porque não sei se vocês guardaram isso há alguns meses, quando saiu o título em português, eu fiquei revoltado, porque era Indiana Jones e Die of Destiny. o Chamado do Destino, era o título em português. Aí quando mudaram para Relíquia do Destino, eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus, parece título de filme classe Y, sessão da tarde, dos anos 80. Pô, Relíquia do Destino, tinha que ser Chamada do Destino. Só que, cara, eu não sabia a história. Aí eu vendo depois, falei, pô, tinha mínimo sentido ser Chamada do Destino. Você pega um pouco o último filme e tal, mas a verdade é que Relíquia do Destino é a tradução melhorzinha, né? Então os primeiros foram Os Caçadores da Arca Perdida, que depois virou Indiana Jones and The Raiders of the Lost Ark, essa pegada, né? Porque se for ver mesmo, né? O oficial enfiaram Indiana Jones antes de Raiders of the Lost Ark. O segundo, Indiana Jones e o Tempo da Perdição, que era para ser uma história completamente diferente, era ser o início da história. Nesse livro tem as duas primeiras páginas do argumento e um trecho do roteiro, que seria em torno de uma casa mal assombrada, que era ao invés de ser o Templo da Perdição, acabou sendo o Templo da Perdição, que não seria Temple of Doom, que é o Templo da Perdição, seria Temple of Death. E aí começou aquela história toda, ser pesada, a história ainda ficou pesada do mesmo jeito. Nos anos 80 e 84 tiveram que criar uma classificação nova, surgiu a classificação nova por conta de dois filmes, um dirigido pelo Spielberg e o outro produzido por ele. Indiana Jones e Tempo da Perdição e Gremlins, né? Os dois, né, fizeram que surgisse uma classificação nova. E acho que P17. tem muita gente que não sabe que o Templo da Perdição, ele cronologicamente se passa antes do Caçadores da Arca Perdida, né? É verdade. Exatamente. E porque eles não queriam usar de novo nazistas como vilões. O que essa história é muito mal contada. Muito mal contada. Muito. Porque o mesmo grupinho, você pode dizer, depois não, mas o mesmo grupinho, depois surgiu, né, no seguinte, usar nazistas de novo. Então, assim, ficou meio furada essa história, meio doida, né? Mas tudo bem. E o terceiro é Indiana Jones, a Última Cruzada. Como o pessoal comentou aqui, aproveitaram, tinha que chamar, né, alguém para... Tinha que chamar, eu acho, mas a ideia era chamar alguém a ser pai de Indy, e chamaram Sean Connery, né, gente? O eterno 007. Então, e A o química quarto dos dois desse filme tá sensacional, cara. Eu adoro esse filme. Eu acho que eu amo a trilogia, eu amo demais, assim, A Última Cruzada pra mim é um dos meus top filmes, top 5 filmes da vida, assim. Eu amo esse filme. A Última Cruzada é sensacional, inclusive inspirou diretamente Quackshot, jogo do Mega Drive com o famoso É Pat verdade. Donald. Aquela fase final onde ele tem que pular no precipício, assim, é o Indiana Jones todinho ali. Nossa, eu adorava esse jogo. Mas assim, essa relação de Pato Donald e Indiana Jones é coisa que há lendas de que é um negócio mais antigo, que o Steven Spielberg era leitor das histórias do Karl Barks, que fazia o Pato Donald, de Patinhas, essas coisas, e tem muito do Karl Barks no Indiana Jones. E isso foi se realimentando, e depois surgiu o DuckTales, que tinha muito de pegada de Indiana Jones, inclusive o logo do filme do DuckTales é igual ao do Indiana Jones, então essa total. coisa que assim, quem veio primeiro, Pato Donald ou Indiana Jones? Não sabemos. O fato é que tá tudo muito intricado, por mais inusitado que isso pareça, né? Nada mais justo para o melhor personagem da Disney. Falei, não me processe. Toma essa. Verdades difíceis de engolir. O quarto filme foi execrado, porém, eu gosto, que é o Reino da Caveira de Cristal, né? E aí depois a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um dos filmes, né? Começando pelo último, até para falar rápido e voltar para os outros, para território sem spoiler. É o Reino da Caveira de Cristal. Aí teve um gap enorme, né, gente? De 1989 para 2008. Tempo pra caramba, né? E agora, Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Nesse meio desse gap teve essa série, né, do jovem Indiana Jones, né? Um pouquinho com... Que está no Disney Plus agora, né? A série. Não é isso? No Brasil tá, tá? Tá. Acho que tá. Entrou sim. Entrou agora, pouco antes do filme. Eu vi bastante episódios
passa na Globo, eu não sei quanto tempo, acho que eu tinha acabado de casar, cara. A série acho que é de. Só sei que eu vi durante 92, 1992. Mas eu Eu acho que é lembro de disso aí. 91, né? Acho que é de 91 a série. Passou logo aqui, mas aí não passou tudo, não, sabe? E eu não sei quem viu aqui. Alguém viu? Eu lembro disso na Eu Globo. lembro. Era aquele tempo que vinha de qualquer jeito, né? Um É. episódio ali e outro ali não tinha uma sequência. A gente aceitava muita coisa, né, cara? É. Eu vi nessa época também, quando começou a passar na Globo. É. Não Eu lembro tava muito, eu nunca revi depois. Estava lendo até ontem. É uma matéria que tem. Aliás, tem. Não sei se vocês sabem disso, no site da Lucasfilm, porque eu fico vendo muito site da Disney, né? Mas o site da Lucasfilm tem umas matérias, entrevistas bem interessantes de vez em quando. Eu não sei se eles mudaram a linha editorial, porque não era assim, não. Era tipo, quase um site institucional só. Mas tem umas matérias como o site da Disney tem de uns tempos para cá, né? E tem uma entrevista com um cara um dos roteiristas do Jovem Indiana Jones, né? E legal o processo, eles foram selecionados, a maioria, acho que um só americano, o resto tudo em inglês, né? E eles foram lá para o Skywalker Ranch, né? Que é a casa lá, que era, acho que ainda é, nem sei, gente. A casa, o casarão branco lá, ainda é do George Lucas, depois vendido para Disney, ou a casa foi junto? Não sei, porque lá era o Skywalker Sound e também tinha coisa dessa Line Magic, algumas coisinhas ali, não sei. Mas, ou seja, a galera foi lá pra casa, George Lucas na época. Uhum. E a galera ficou assim, tipo, uma semana, e tinha um esqueminha, assim, de manhã eles se reuniam com o George Lucas e ele dizia qual é o personagem que ele tinha dado ideia, ele tinha tido ideia para ser, o Franklin Roosevelt. E aí os roteiristas iam para a sala e faziam argumentos e tal, e eles escolhiam lá. Aí de noite a galera desenvolvia. E era assim, ficava uma semana, e saí dali com a escaleta praticamente pronta, e cada um voltava depois para casa, aí sim tinha um tempo lá para fazer mesmo o roteiro. Então foi uma coisa meio fabriquinha, mas pelo jeito que o cara falou foi bem tranquilo. É uma série que é legal, né? Mostra o Indiana Jones quando devia ter acho que 11 anos, depois, acho que depois pulava, ele ia depois, acho que eram três idades ou duas, são três, né? Acho que era ele criancinha, ou ele criança e ele adolescente. E a fase mais legal que eu achei ele, que era a fase final, que eu vi há poucos episódios, que eu lembro que tinha episódio passando na Primeira Guerra Mundial, era bem legal, né? E então, o que o Felipe falou, ao longo desse tempo teve essa série, que bom que vai ser redescoberta agora. Bem, fala um pouquinho sobre a Relíquia do Destino, tá? É, pois é. É o seguinte, é sobre tempo, sobre passagem de tempo. Isso eu achei muito legal no filme. É, a ideia do filme é sobre isso, né? Indiana Jones está velho, é passado em 1960, 1969, né? E o homem acabou de ir à Lua e Indy está prestes a se aposentar como professor, está lecionando na Universidade de Nova York. Bem, não sabemos o que aconteceu com Marion, não sabemos o que aconteceu com Max, o filho. Não sabemos no início do filme o que aconteceu com ninguém, né? E a história é sobre isso, né? Como ele, como qualquer pessoa, né? Ele tem 70 e tantos anos, ele fez Harrison Ford hoje, tá, gente? Hoje é dia 14 de julho, acho que foi ontem, 13 de julho, que ele completou 81 anos. Acho que no filme ele tem 70 e tantos anos, né? Está se aposentando. Então, como qualquer pessoa de 73 anos tem, 70 e tantos anos tem várias conquistas, mas algumas coisinhas, né? Meio complicadas que você, né? Você tem quase octogenário, você arrastou para ali, né? Então, a história é sobre isso, antes de mais nada, é sobre o que é a história. Ele vai buscar, junto com as pessoas, né? A Relíquia do Destino, que ela tem alguma coisa sobre o controle do tempo. Então, tentando aqui ao máximo não dar spoiler, né? E eu acho, para quem viu o filme, o trecho final desse filme, que para mim, dentro de todos os objetos dos filmes, a Arca Perdida, as pedras de Sankara, o cálice sagrado, a caveira de cristal, eu acho que a Relíquia do Destino, né, que é o relógio, vamos dizer assim, ele que proporciona a quem está vendo o filme, acho que o mergulho mais profundo na magia
do objeto, sabe? Então, não vou explicar, mas assim, se você acha que, por exemplo, a abertura da arca já foi, né, o que acontece, né, naquele momento, acaba incluindo os personagens e quem está assistindo na magia do objeto, pô, você não viu o que acontece, é o terço final desse filme. Então, eu fiquei, caracas, putz, acho que é muito legal mesmo, muito legal mesmo. E tem coisas assim, terminei eu chorando, né? A cena final é de estraçalhar o coração. Não vou dizer o que que é, mas assim, de arrebentar qualquer coração. Tem referências, sim, aos outros filmes, não é o tempo todo. Não chega a ser um fanservice, né? Para quem não sabe que é um fanservice, é tipo, estou escrevendo o roteiro de um filme. O que que a galera quer? Quer citação a isso, aquilo, eu vou enfiar aqui, aqui e aqui, estrategicamente. Isso chega a ser um fanservice, que são algumas coisas colocadas, né? Mas bem colocadas também. Se o Bruno for colocar os 5 filmes assim, aí vamos comentar aqui sobre. Eu não gosto, eu sei. Vocês podem me apedrejar, finge que caiu a conexão, ou então me expulsa da sala, não dá, nesse caso. Lá vem. Quando fala assim, lá vem uma pedrada. Quer ver? Pedrada em último lugar, para mim, que é a Última Cruzada. Santo Deus. Sério, não aguento aquela DR, pai e filho, ao longo do filme. Não aguento aqueles efeitos comprados ali na esquina de camelô. Gente, pelo amor de Deus, aqueles efeitos especiais. No final de Última Cruzada, o cara derretendo, com a sensação que você aproveitou o efeito do primeiro filme. Sério, aquelas missões que ele tem dentro do templo lá, em Petra, para conseguir chegar, que parece, juro, gincana de escola. Aquele papo daquele cruzado lá dentro daquela caverna, esperando aquele tempo todo. Eu falei, gente, não, pelo amor de Deus. Gente, eu entendo, É porque. louco, mano. É tão legal aquilo. Eu adoro aquele finalzinho daquele filme. Putz, nossa, Felipe, pelo amor de Deus. Falei, gente, Deus faz parar. Sério. Né? Gente, eu sei que eu sou diferente nesse caso. Eu não desgosto do Reino da Caveira de Cristal. Sei, obviamente, das tosqueiras, tipo, Mudge agarrado no cipó, indo com os macacos, Indiana Jones dentro da geladeira. Não, Aquilo é não, totalmente, né? não. Não, Shia Fora. LaBeouf, não, pelo amor de Deus. É, total. Mas eu acho o filme divertido. Eu acho divertido. Eu amo aquele prólogo da Chegando na Área 51. Eu acho ele legal pra caramba. Kate Blanchett, né, gente? Pelo amor de Deus, Kate Blanchett de vilã, cara. E Acho sabe que. qual que é o meu grande problema com o Reino da Caveira de Cristal? Assim, o Shia LaBeouf é um saco, os macacos, o computador pulando, eu acho horríveis. As A formigas são ruins geladeira. também. As formigas é ruim também, a geladeira à prova de explosão nuclear também, pelo amor de Deus. Mas assim, o que me incomoda de verdade no filme é que a impressão que eu tenho é que o Indy, ele é um passageiro, assim, ele é meio parece que nada é ele que faz, ele só tá indo na cola do que os outros fizeram. Então, é diferente dos outros filmes, que é ele que descobre, que é ele que vai atrás, que é ele que resolve o problema. Parece que nesse tudo alguém já fez antes, ele só tá trilhando o caminho dos outros. Então, parece que ele não é o, o- digamos, o motor do filme. Sei lá, eu acho estranho. Sem contar né, no Indiana Jones, todos os outros filmes, a gente sempre tem como é que é o nome lá? Não é o prop, é o MacGuffin do filme, né? É. Que é um objeto bonito, que ou é o cálice, ou é a pedra de Sankara, ou é a Arca da Aliança e tal. E nesse, aquela caveira que parece que tem um papel celofane de plástico amassado dentro, é tão mal feito, é tão horrível aquele negócio. E ele, sei lá, ele é desinteressante para mim. Não funciona. Assim, eu acho que a ideia dos russos, especialmente com a Kate Blanchett, eu acho legal o personagem dela e tal, mas parece que o Indy ele só tá trilhando o caminho dos outros, ele não tá ele sendo o fio condutor. Sei lá, eu acho esquisito o filme, eu não gosto. Não Felipe, gosto eu já vi mais por de uma causa disso. pessoa falando exatamente isso que você disse, que no quarto filme ele é levado para as coisas, né? É, E dois comentários sobre o Caveira de Cristal. Uma, eu não sei se vocês sabiam disso, gente, desculpa se eu estiver chovendo molhado para vocês que estão aqui ao vivo, vocês que estão vendo a gente no futuro, que a Caveira de Cristal, a lenda Caveira de Cristal, é uma lenda verdadeira, vocês sabiam disso? A lenda Exato. verdadeira? Pois é. Eu sei disso porque quando eu era adolescente eu fazia nesses anos 80, parte de um grupo de nerds, né? E a gente estudava fatos desconhecidos e tal. E até um amigo meu que me apresentou, tinha até um livro. Depois eu comprei o livro que tinha. Até hoje tem fotos dessa caveira de Uhum. cristal. Então, é até legal, né? Porque muita gente não sabe isso, né? É E, engraçado, Bruno, porque
Até o que o Felipe falou, o MacGuffin do filme é o que chegou mais perto da realidade e foi o que ficou mais mal executado. E, né, porque no primeiro você teve a Arca da Aliança, pelo amor de Deus, gente, não vou entrar nesse mérito de se existiu ou não, né? Mas teve a Arca da Aliança, depois o templo com toda aquele mise-en-scène, aquela loucura toda, depois o Cálice, né? Também não vou entrar nessa seara. E aí veio Cálice o existe, quarto Monty filme. Python já achou eles lá. Verdade, não posso refutar isso. Mas aí veio o quarto filme com a Caveira de Cristal, que realmente, como o Bruno falou, né, tem relatos, tem fotos, tem essa coisa toda. Então, uma coisa que estava mais palpável na realidade foi a que foi a mais mal executada, vou colocar desse jeito, porque tem pontos que eu gosto também desse filme. É Indiana Jones, né, cara? Não tem como você desgostar de tudo, assim. Sempre tem uma Pô, coisa que você vai acho que é gostar isso ali. que tem, pois é. Eu não sei se vocês sabiam disso, gente, porque na época de Caçadores da Arca Perdida, tinha uma amiga na época que a mãe era arqueóloga. Então, a gente conversando com ela, a gente falou, pô, existia o Arca da Aliança, que tá na Bíblia e tal, não sei o quê. Ela falou, não, gente, segundo tudo coletado, que são ponto de vista de arqueologia, tá, gente? Nada religião, Exatamente. tá? Sim, ela existiu, só que ela era de madeira, então, né? Já foi embora há muito tempo, né? Então, acho que é interessante isso ela dizendo. Ela não era católica, nada, ela falou, não, ela existiu, segundo todos os relatos, né? Mas ela era de madeira e não está mais entre nós. Né? Foi há muito tempo embora. Agora, o que eu acho legal, vendo agora a Relíquia do Destino, gente, é, o, a ideia da história e o roteiro eles foram muito felizes porque eles aproveitaram duas coisas do quarto filme que fazem muito parte do quinto e aproveitaram bem. O retorno da Marion no quarto e o Mutt. Uhum. O fato de Indiana Jones ser filho. Então, esses dois pontos é quase como assim, eles tivessem consertado ou melhorado um pouco a ideia dos dois, sabe? Do que Sim. aconteceu nos dois no quarto filme. Eles colocam de uma maneira muito legal. Tanto que tem uma camada nesse quinto filme que é quase como, gente, uma camada de seriedade que não existe em nenhum filme. Não, Bruno, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu vou vejo Indiana Jones para me divertir, pelo amor de Deus, tá? Não fico esperando camadas profundas, não. Mas uma coisa que eu percebi, o quinto filme tem uma camada de seriedade que os outros não têm. Isso não influencia em nada a diversão, não, tá? E que, por exemplo, onde fica a camada de seriedade dos outros filmes? Dos perigos, dos vilões, né? Tá? Mas esse tem uma coisa mesmo sobre o próprio Indiana Jones. O sério tá aí, sabe? Uma Então, coisa mais humana ali, uma coisa que realmente poderia ter acontecido com qualquer um da audiência ali. E aquela parte, aqueles 10 minutos ali, realmente você fica olhando assim, você fala, putz, cara, fantástico. Olha, você que está aí em casa assistindo esse vídeo, se você não gostou, você assista de novo até você gostar, porque você está errado. pois é, o que eu tenho visto agora eu quase vi de novo, eu vou ver de novo agora. Desde Caçadores da Arca Perdida, eu não tenho uma vontade imediata de sair no cinema e querer ver de novo. Isso aconteceu lá, quando eu tinha 14 anos que eu vi no cinema. Todos os outros, eu falei, caralho, né? Eu gostava, não sei quem de Indiana Jones Última Cruzada, não. Mas todos os outros, maneira, não, não, não. Mas eu não tinha essa vontade, tipo, sabe? Vontade de ver de novo imediatamente. E isso eu fiquei. Falei, cara, que legal. Mas eu vi outras pessoas. Pô, tô vendo pela terceira vez. Tô vendo isso de novo. Falei, gente, interessante. Né? Porque ele tem essa pegada, gente. Tem um borogodó no filme, esse quinto, que não é, pelo menos eu acho, não é porque é o último, não. Porque o filme é legal, né? É legal. E aí aquela história da Felipe, todo mundo tá aqui, né? Não é difícil ser superior ao quarto, né? É Não tinha verdade. quase muita coisa É verdade. A melhor. a barra não estava muito alta. Pois é. Eles se Entendeu? esforçaram no quarto para isso, né? Eles se É. esforçaram bastante. E aí, não sei se vocês queriam comentar mais alguma coisa sobre os filmes, né? No geral, algo? Não, porque eu queria falar sobre... Ah, Thaís, vamos lá. Quer falar primeiro? Então, a gente assistiu no domingo o quinto filme agora. E aí, falando um pouco do quarto filme,
a gente, como é mais novo, não teve a oportunidade de ir no cinema ver os antigos. Então, assim, a gente sabe que o quarto filme é ruim, concordo com tudo que vocês falaram aí, mas é aquela coisa que falaram também, que é Indiana Jones. Então, também não tem como ser de todo ruim. E ter a oportunidade de falar, nossa, agora eu posso participar desse comeback no cinema. A gente viu na época no cinema. E é o que vocês falaram também, o quinto filme, sem dar spoilers, não tem também como ser pior que o quarto. A gente gostou bastante. Quando eu saí do cinema, eu falei pro Luiz que fazia tempo que não tinha um filme de aventura desse, que a gente pegou muito a época da Sessão da Tarde, aqueles filmes dos anos 80, 90, que e corre aqui, pega a pista para ir para tal lugar, e eu senti de volta esse climinha desses filmes antigos muito nesse filme. Então é bem legal, assim, é bem empolgante. E eu queria falar também da minha lembrança. Para mim, Indiana Jones é muito a tarde do domingo, assim, que passava depois na Globo. Eu lembro muito disso, assim. E Indiana Jones, junto com Jurassic Park, era o motivo também que eu queria ser arqueólogo quando era criança, né? Tamo Sim. junto. Legal. Tamo junto. E uma Cara, coisa que eu- o Indiana Jones 1, 2 e 3, pro desespero do Bruno. Cara, eles são irretocáveis. Eles são uma Concordo. peça ali que você tem que tirar da história do cinema, colocar numa prateleira, porque aquilo ali até pelos tempos, né, que nós estamos, a tecnologia, aquela coisa toda, eles foram feitos ali nos anos 80, tinha toda aquela mística dos anos 80, né, cara? Graças a Deus eu vivi isso e foi realmente. A gente fala isso, o pessoal pensa que é uma coisa de uma pessoa mais velha, falando, não, mas os anos 80 tiveram uma mística totalmente ímpar, assim. Então, eles foram feitos naquela época, são irretocáveis e estão ali presentes na história do cinema. Quando se viesse uma civilização de fora e visse o que é cinema, você pode mostrar esses 3 filmes para ele ali, cara, isso aqui é cinema, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui é Júnior, fantástico. esses são filmes que não envelheceram, né, cara? Puta, eles Não. não estão tão bem. Não é um filme que você Ai, vê e fala, gente, nossa, eu que ele mostra a discordo idade. disso. Não, Essa mas parte não, do Ah, envelheceram, não de eu efeitos. discordo. A história é legal, A Pablo. A história é Mas, cara, bacana. não, a história é maravilhosa, exceto o do Templo da Perdição. Templo da Perdição, galera, não envelheceu bem, não. Não envelheceu bem. Eu achei que. Disserte. Não, porque assim, a gente tem aquele momento, né, das crianças lá nas minas, né? E você fala, pô, o Indiana Jones vai lá resgatar as crianças que estão sendo exploradas. Sendo que ele tá explorando o menininho, cara, o futuro pai do Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar. Não deixa de ser um escravinho dele, né? Então, uma agora baita você vai me dizer que o hipocrisia. Batman também tá explorando o Robin porque ele tá botando uma criança pra lutar contra o crime. É isso que você vai me dizer, então. Pô, não, Pô. mas cara, não dá. Ele também ele fica carregando a mochila dele, mal pesado, o menininho tem 1,2 m de altura e fica lá carregando as coisas pro Indiana Jones. Aí eu falei, mano, não rolou. E sem contar o papel da própria mulher, né, que é a esposa do Steven Spielberg, né, que baita nepotismo, porque ela só faz gritar esse filme inteiro. Mano de Deus. É Cara, mas é terrível. tão Pra legal, é lembrar, tão legal. desculpa, mas só para. Eu concordo com tudo que você falou. O Short Round, quando eu vi depois, me incomoda de vez em quando essa história de carregar coisa para ele é meio um pouco demais, também acho. Mas lembrando que Kate Capshaw, ela se casou com Spielberg depois, tá? Ela começou a namorar no final das filmagens, No né? final do filme, tá. Mas tudo que você falou antes, pelo amor de Deus, né? Nossa, geral, também me incomoda. Mas Selby chegou? Oi, Selby. Tudo bem com você? E Selby está nos ouvindo? Tá chegando. Opa, Olá, tudo olá. bem? Estava Posso falar aqui nos uma coisa para bastidores. você? Oi, Posso falar fala. uma coisa? Conclusão, da minha parte, a gente está falando sobre os filmes de Indiana Jones. Vou dizer uma coisa para você, aí você tem 1 segundo para decidir se segue aqui na reunião ou você finge que caiu a conexão. Para mim, o pior dos 5 filmes é A Última Cruzada. O homem Você está louco. fica... Tan, tan, tan. Não, eu fico, mas não, eu gosto da Última Cruzada. Embora de Chupa, Bruno. infância, o meu preferido. Não, é que eu falo assim, de criança, o meu preferido. Eu sei que a Arca, né, todo maioria considera o melhor filme.
de criança, eu preferia o Templo da Perdição. Acho que muitas crianças da minha época gostavam mais do Templo da Perdição. Chupa, Bárbara. Mas depois, não, então, mas aí depois, né, mais velho, eu passei a gostar muito da Última Cruzada, embora eu entenda que muita gente entenda o filme mais como uma DR, né, entre ele e o pai, do que um filme de Chupa, Bruno! aventura dos outros filmes, né? Mas Cara, prossiga, vai. Selby, sabe uma coisa que me porra. irrita na Última Cruzada? Irrita. Eu sei, gente, Spielberg, meu maior ídolo, então ele adora, né, storyboard. Ele trabalha com storyboard o tempo todo, não interessa qual tipo de filme. Aquele início com River Phoenix dentro do trem, aquilo ali é de uma fake, tão fake, que ele cai, aí é quase como se fosse, ele cai, levanta, ele vai, não sei o que, pai, bate, dá, dentro do trem, aquilo é tão fake, tão falso, aquilo, como ele fica. Gente, nossa, pelo amor de Deus. Calúnias. Bruno, você tá sendo um herege aqui. Ele tá Você sem sabe- controle hoje, cara. Ele tá Hoje sem você, controle. Tá sem você controle. quer ser Bruno- cancelado. Ô, Felipe, Tá, Bruno tá- cancela o Bruno. Você tem que cancelar hoje o Bruno. Você sabe que eu adoro essa sequência do trem, Eu porque, também, eu tô boa. porque, inclusive, do ponto de vista musical, o Spielberg, inclusive, respeitou, né, o tema, né, que o John Williams fez, né? Porque aqui é a sequência mais difícil de pontuar, né? Porque cada ação que o River Phoenix faz ali, a música, ela é pontuada, né? Se a gente for comparar em número de kills, né? De pontuações de música, talvez mais parecido que a gente possa encontrar é naquela sequência final do ET, né? Dos policiais perseguindo os moleques de bicicleta ali, que o Spielberg fez o contrário, né? Ele pediu para o John Williams fazer a música e editou em cima da música, que geralmente é o contrário, né? O compositor faz a música em cima do filme. Falando em Mas, trilha, gente, falando do último filme, tá, Selby? Do Relíquia tá, do Destino. ok. É uma coisa que eu nem comentei, pessoal, para quem viu o filme e para quem ainda não viu também. O prólogo. Gente, o prólogo é muito bom e tem um momento, acho que isso eu já posso comentar porque todo mundo já falou, etc. Harrison Ford, aparece ele novo, é passado durante, né, a Segunda Guerra Mundial e tal, ele é mostrado Isso através tá no trailer. Tá no trailer, pois é. Então, mas, Greg, a cena inicial, gente, ela tem uma consistência, ela é tão bem dirigida, tão bem produzida, um roteiro tão bom, que você jura, não é apenas que está no tempo de Caçadores da Arca Perdida, é quase como se fosse, não estou falando pela concretização, porque você está vendo na tela a sobra de filme, não é isso não. Parece que é um spin-off rápido de Caçadores da Arca Perdida. Exato. Tão bem orquestrado, tão bem feito. E aí lembrei, Selby, não sei o que você achou, da trilha de John Williams. A trilha de John Williams é maravilhosa, né? Porque Eu não cada vi o filme... filme, embora não não? ligue de vocês estarem comentando, porque eu vi a trilha, eu já vi algumas coisinhas, né? Aham. Lógico que o John Williams a gente tem que levar em conta, se a gente for comparar com os trabalhos dele dos filmes antigos, que o John Williams ele tá com idade avançada, né? Então, já desde, eu acho que depois do Guerra dos Mundos, que ano que é? 2002? Não lembro que ano que É 2 ou foi. 6, é alguma coisa assim. Eu acho que é antes até Guerra dos Mundos. É alguma coisa assim. Então, foi mais ou menos nessa época que o John Williams passou a trabalhar daquela forma que muitos compositores antigos não gostam, que é aquela na verdade, esse sistema foi criado, né, evoluído pelo Hans Zimmer, que são aquelas agências de compositores, né? Então você tem o Hans Zimmer e você tem ali um grupo de assistentes que ajudam a fazer as trilhas. Às vezes, por exemplo, ele não pode, aí o outro vai lá e faz e completa. A gente pode ver isso, por exemplo, no Piratas do Caribe, que muita gente acha que é o Hans Zimmer que fez os temas principais e na verdade foi o Klaus Badelt, né, que é um outro compositor. É. Tá lá o nome pequenininho dele lá, mas ele é o compositor. Então, o John Williams, ele desde aquela época, 2000 e pouco, ele é muito discreto, não é igual o Hans Zimmer que é bem descarada essa coisa do compor por comitê, né? Mas eu sei que o John Williams, ele tá trabalhando com assistentes especialistas no som dele. Então, por isso que a gente vê muita crítica, fala assim, mas a música do John Williams é muito repetitiva, né? Muito derivativa e tem menos coisas originais, né? Tem um pouco disso também, porque ele não está mais naquela coisa de estar 100% em cima da trilha. Mas, Bruno, eu queria fazer você falou do prólogo, né? Do Indiana Jones, que tem toda essa questão
inteligência artificial, né? Rejuvenescer os artistas, e vocês devem estar sabendo que está tendo a greve, né, agora dos atores. Até E eu comentou fiquei, rapidamente. eu fiquei um tanto estarrecido com as discussões que estão vindo lá dos Estados Unidos, das cláusulas contratuais, né? Não sei se vocês viram que uma delas é que você poderia pegar um figurante, pagar uma diária para ele, eles escaneiam a imagem do figurante e poderiam usar eternamente em qualquer projeto sem pagar e sem ter consentimento, né? Ou então o executivo que falou que, por exemplo, você poderia pegar, por exemplo, Tom Cruise, que está fazendo agora o Missão Impossível. Você pode modular, captar toda a voz do Tom Cruise e fazer a dublagem dele com a voz dele em qualquer idioma. Então você não precisaria mais ter dubladores locais em outros lugares, né, em outros países. E Isso se um estende até grande. para música. Você já viu aqueles artistas AI que os caras fazem assim? O cara nunca escreveu nada, nem passou perto, mas assim, é uma música nova com a voz do cara que Com a parece voz, uma coisa, mas não foi ele que eu compôs, vi, foi o eu vi computador. essa semana, eu vi um do Johnny Cash, que eles puseram ele cantando uma outra música. Então, tem os roteiristas que também estão falando sobre roteiros, né, sendo desenvolvidos também por inteligência artificial. E lógico que os atores eles estão tanto preocupados de abrir brecha, que a gente sabe que você fala assim, você permite isso aqui, eles encontram uma brecha e o negócio fica solto. É igual quando você vai discutir reprises, né, que você vai pagar por uma reprise ou vai lançar, né, um filme em outra plataforma. Eles já encontraram, já tem estúdio que encontrou brecha de falar assim, não é uma reprise, não é uma reexibição, é uma reprise, é uma outra palavra, é um outro termo que eles criam, né? Então essa coisa de brechas contratuais é muito complicado. E, por conta disso do Indiana Jones que eu estou falando, é o medo que os artistas têm de do estúdio poder dominar a sua imagem e poder produzir qualquer coisa usando a sua imagem. A gente sabe que o Robin Williams, antes de morrer, ele tem o testamento dele proibindo, né, o uso da imagem dele, da voz. A Whoopi Goldberg também fez uma coisa assim. Eu sei que, por exemplo, a Disney anunciou que o curta-metragem dos 100 anos, né, que eles vão lançar agora no final do ano, vai aparecer o Gênio, né, que foi o Robin Williams que fez a voz. Eles vão poder usar a voz do Robin Williams porque, pelo que está no contrato dele, ele pode ser usado o material que ele já produziu e está nas mãos dos estúdios, mas não pode ser algo criado a partir da imagem da voz dele, né? Então, a partir desse momento que a gente vê o Harrison Ford rejuvenescido, eu acho que a gente vai começar a ver mais coisas assim. A gente está vendo no Brasil a Elis Regina e no comercial também, né, da Kombi. Será que a gente não vai ver aí talvez uns spin-offs do Indiana Jones por inteligência artificial, né? Posso dar Essa é minha a grande opinião? dúvida. Tá, vamos lá. Aí, gente, aí eu vou ter que falar um pouquinho do que eu faço fora do grupo, tá? Eu trabalho, tá? Há 28 anos eu trabalho e estudo inovação na área de redação para mídia digital. Eu trabalho com isso há 28 anos. Trabalho com inovação e com redação para mídia digital. E aí, ao longo desse caminho, todos os writing da vida que aparecem ao longo desse tempo, eu trabalhando, estudando, tá? Então, por exemplo, eu tenho, desde meados do ano passado, estudado Prompt Writing, que é como você faz perguntas para a inteligência artificial, generativa, no caso disso, né? E aí eu estudo inovação e estudo evolução da redação para o meio digital. Claro, Prompt Writing é diferente de todos os writing de redação técnica que já existiram até agora, porque nesse caso, a gente não cuida do texto, né? Quem cuida é a maquininha, né? O prompt writing é como você pergunta. Não é assim, eu adoro conversar com máquina. Não é assim, gente. Então, tem maneiras de inserção de dados, extração de informações, como você vai fazer as perguntas do dia a dia do trabalho, né? Para você extrair aquilo. Por que eu estou falando isso tudo? Porque, ao estudar inovação e relação para o meio digital, né, uma das coisas que o ChatGPT, né, por exemplo, faz trabalhar texto e entrega um texto. Um texto como? Pois é, aí como estudo inovação e redação para mídia digital, não existe uma maneira de você avaliar e dizer assim, esse texto está tão bom quanto o ser humano faria. Mas existem alguns parâmetros que já têm demonstrado que as ferramentas têm criado textos muito bons, muito, muito bons. Se você botar para mim, assim, para mim, Bruno, os textos são muito, muito bons. Eu uso sem parar para produção acadêmica, não para produção acadêmica final, tipo inicial, e também para o dia a dia de trabalho. Mas acho que o ponto que eu queria chegar é sobre inovação. É uma coisa que a história
comprova ao longo de literalmente milênios não dá para represar inovação. E principalmente uma inovação quando ela é desse tipo tão grande. Então a gente pode chegar e dizer, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por trás tem uma tecnologia tão revolucionária, tão disruptiva, você vai enfiar o dedo aqui, enfiar o dedo ali, como se fosse uma represa, vai algum momento, vai estourar para o outro lado, entendeu? E um dos pontos problemáticos dessa história e inovação é que não acho que é o caso, mas é sempre bom ficar de olho, porque inovação, às vezes, é uma semente de reacionismo, sabe? Uma forma de você querer aquele status quo conservado daquele jeito e a coisa não evoluir. Não estou dizendo que isso é uma forma de você reagir à mudança. Mas como tem assustado tanto, uma das coisas que me deixa mais pálido, né? Eu sou professor também, lido com muita gente nova. Pela primeira vez em 30 anos, eu vejo uma galera na faixa dos 20 anos reagindo a uma novidade, reagindo mal, sabe? Usando aquelas frases que você tinha que ficar assustado. Nada substitui o ser humano. Fala, amigo, oi, nada substitui o ser humano? Olha para a história da humanidade. Claro que substitui o ser humano em muitos aspectos, entendeu? Então, assim, é legal de conversar sobre isso e a gente falar, não pode usar o rosto, não pode. Também acho. Você vai me perguntar, Bruno? Agora eu também acho. Tipo, Madonna, né, desse problema que ela teve, foi internada e tal, ela já lá falou, olha, não quero, se acontecer alguma coisa comigo, não quero que use de forma alguma holograma, etc., depois. E mil coisas que têm acontecido. Agora, é legal a gente ficar de Nem olho. a própria Madonna tá usando o rosto dela ultimamente, né? Você viu a cara É dela? isso que eu ia falar, acho que ela tá precisando, viu, da inteligência É verdade, artificial, de né? fato, é verdade mesmo. Pois é. Meu Deus Então, do assim, céu. é legal, né, Selva, e todo mundo aqui, né, para a gente ficar de olho nisso também, porque é mais forte do que todo mundo, a não ser que a gente desligue É, tudo. Filme de ficção científica, que você faz isso, né? Até filme infantil. Vamos jogar, vamos destruir essa peça, só aí quebram aquilo, e aí você não consegue mais viajar no tempo, porque aquilo mudaria o futuro, então vamos quebrar aquela peça. Entendeu? É por mas aí. Bruno, você falou uma palavra aí no meio da sua fala. Primeiro que eu falei, eu já fiz também experiências com o ChatGPT, algumas outras ferramentas, né? Inclusive, até me diverti, porque eu sou acadêmico também, né? Sou pesquisador, e um colega meu veio desesperado, dizendo, porque ele é um editor de um dossiê de uma revista acadêmica do campo de história, e ele falou, um pesquisador entregou um artigo feito em ChatGPT. Só que eu não sei quem é o pesquisador, porque não me falou quem é, né? Mas foi engraçado porque ele falou, a pessoa ela foi tão assim com vontade de usar o ChatGPT que ele copiou, ele pôs tudo no Word e ainda ficou a marcação do ChatGPT no meio do texto. Quer dizer, o cara nem para fazer uma revisão do negócio, a pessoa não fez, né? Mas você falou uma palavra aí que é disrupção. E o nosso CEO da Disney, Bob Iger, ele deu uma entrevista aí na NBC, que inclusive irritou muitos atores, né? Digamos que ele deu uma Bob Chapecada, né? Assim, na Pois fala é, eles dele, estavam né? comentando. Chapecou na Ele entrevista. deu uma chapecada ali, Foi bom, deu uma chapecada. porque ele não teve cuidado, né? E quando você está numa situação assim de, né, que os ânimos estão exaltados, o CEO ele precisa, né, ter um pouquinho mais de paciência, inclusive porque ele está com um problemão na Disney, está com um problemão. Se não fossem os parques, e os parques estão agora com uma. Tem muita discussão sobre parque vazio, né? Os parques não estão vazios, eles estão voltando para o patamar anterior da pandemia. Para a Disney, se é bom ou é mal? Aí é uma questão de análise. Eu acho o seguinte: eles vão ter que começar a voltar a dar aqueles descontos, vão ter que voltar a dar aqueles benefícios para dar uma equacionada. Vai ser isso. Os parques, na verdade, é o que está deixando a Disney no azul. Por quê? O Iger ele deixa muito claro que o setor de mídia ele está todo precário. Vamos falar a verdade, está todo precário. Por quê? Ele deu a entender que ele quer vender a ABC, que é uma rede TV aberta. Está aberta às margens para talvez negociar a ESPN, os esportes, embora a gente saiba que os esportes é um grande atrativo de público, mas tem a questão dos preços para comprar as competições, né? O licenciamento é muito caro. Mas, por outro lado, o que se diz é que para o streaming, os eventos ao vivo, eventos esportivos, são muito bons para atrair e manter o público. Você tem os estúdios que estão capengando. Ele fritou nessa entrevista a Pixar de novo, dizendo que as produções estão com problema.
ele deixa claro também que a questão da Marvel, dos outros estúdios, também precisam de uma remodelação. E uma coisa que, para mim, a conta não fecha, o que é que ele fala aqui? O streaming, o Disney Plus precisa ter, né, mais lançamentos, né, relevantes para atrair assinantes e manter esses assinantes, mas ao mesmo tempo você tem que produzir menos filmes e séries. E aí como é que faz? Né? Se uma Netflix da vida, ela tem lançamentos toda semana, né, ou um grande lançamento pelo menos a cada 15, 20 dias você tem aí alguma coisa grande estreando. Então a conta do setor de mídia da Disney, ele tá tanto é que eu estava discutindo até com um amigo, o que a Disney pode fazer para tentar otimizar? A impressão que dá, por exemplo, em relação à Pixar é que se a Pixar continuar dando esses bobeios, pode ser que eles unifiquem a animação. Ah, mas eu Então, acho por exemplo, muito em vez de ter provável. Disney e Pixar, que pouca gente tem comentado, mas é o que a Warner fez. A Warner ela vai fechar em agosto o prédio dos estúdios da Cartoon Network, lá em Burbank, e vai juntar toda a animação num departamento só. Né? Então, para otimizar o sistema. Então, eu não duvido que, entre aspas, né, a Disney mate a Pixar, né, junte toda a equipe, o que eu acho que eu até já disse aqui uma outra vez, que era o plano original do Michael Eisner. O Michael Eisner ele defendia que se não fosse para contratar só o John Lasseter e a equipe principal, ele defendia comprar a Pixar para fechar, né? Ele queria a equipe criativa, ele não queria o estúdio, porque a Disney ela acaba tendo uma estrutura em Burbank e uma estrutura lá em São Francisco, né? Que é um mega estúdio, mas uma estrutura enorme. E convenhamos que São Francisco ainda é um custo de vida, né? O custo de trabalho lá é muito mais caro. Pelo que eu sei, os profissionais da Pixar ganham mais do que os da própria Disney por conta de morar lá em São Francisco, naquela região. Então, é muito complicado. Miguel, vamos ser sinceros assim, a Disney, a gente sabe, a gente aqui então sabe como a área de comunicação da Disney tem uma tradição, né, acho que iluminada pela própria Disney, de saber contar a história para justificar as coisas. Para Sim. engambelarem a gente dizendo a Pixar será um selo de luxo da Disney Animation. Eu acho que vai ser Selo. por isso, sim. E a gente vai, ó, não duvido, Não, entendeu? é lógico que a gente tem que. Bom, a gente tem que pensar o seguinte: o Bob Chapek, ele contratou o maior especialista, um dos, né? Não vou dizer o mais, né? Que era especialista em comunicação de crise, que é aquele que conseguiu vazar a data da inauguração do Guardiões da Galáxia do Epcot, né? No Twitter lá ele, ele lançou. Então eu não Ah, sei também se o setor de comunicação da Disney tá isso tudo ainda, né? Mas eu. aliás, Mas, desculpa, pode falar. não, pode falar, o que você ia mostrar aí? Não, porque eu ia mostrar primeiro, porque chegou ontem aqui Ah, a revista? a revista, né? Porque essa edição é com Hum. 3 capas diferentes, né? Cada um para não sei quem assina, Eu né? recebi a da Haunted Mansion. Ah, é isso que eu ia falar, são 3, né? É a Haunted Mansion, essa e qual a outra, Greg? A Ah, Pequena Sereia. Pequena Sereia, né? E tem uma matéria sobre Indiana Jones. Exato. Tá? Então, o que eu ia falar era que, assim, Ah, além dessa coisa da comunicação que você está falando, uhum. esse filme da Pixar que você mostrou aí, que é o Elementos, ele teve um marketing muito ruim. Ele vendeu o filme de uma forma muito ruim. Às vezes dá uma impressão de que há sei lá, um bate-cabeça dentro da Disney que eles não sabem vender os filmes. Eles estão muito ainda em cima dos remakes, né, desses filmes derivados e não conseguem trabalhar direito os filmes originais. E mesmo quando é um derivado, eu vi um executivo aí de cinema, um que já trabalhou na Disney, falando que, por exemplo, Indiana Jones, ele acha um filme arriscadíssimo porque é um filme muito difícil de vender para uma geração nova. Para nós aqui que estamos no grupo, nós conhecemos bem Indiana Jones, mas uma nova geração, ela não tem a mesma memória, né, afetiva de quem, sei lá, cresceu nos anos 80 ou parte dos anos 90, que a garotada que está aí hoje, no máximo viu A Caveira de Cristal, que não é lá, né, um grande filme para... Eu não esqueço do Selby, do Greg, né? Porque a gente esteve junto ano passado, eu e o Greg, na CCXP, São Paulo. Sim. O Greg, ele conseguiu, né, senha para o painel da Disney, né, Greg? Aí o Greg falando, conta, Greg, como é que foi a reação do pessoal lá em Indiana Jones, né?
Foi a não reação, né? É, Porque a galera tava esperando o painel da Disney, que era o dia inteiro, então assim, tinha coisa, principalmente Marvel, que é o que o pessoal tava esperando, né? Mas, e aí no meio de tudo botaram o Indiana Jones lá no meio, passaram o trailer, mas o pessoal no auditório, assim, completamente apático quando passaram o trailer do Indiana Jones, sendo que se é alguma outra coisa relacionada à cultura pop, a galera berra, grita, assim, é uma reação, clima de estádio de futebol, assim, parece torcida organizada mesmo. Indiana Jones não mexeu com ninguém lá. não, e Foi, repare que Indiana Jones Essa geração sabe de nada. é o grande lançamento do verão da Disney. Não Pois é é, animação, cara. não é Marvel, não é Star Wars, é o Indiana Jones. E você vê, E eu sempre estranhei, eu hã? estranhei desde 2015, né, D23 Expo de Anaheim, quando eu estava lá e que anunciaram o Star Wars Galaxy's Edge e tal, e aí foi o primeiro momento, né, de o que queriam fazer a partir dali, com o Lucasfilm e tal. E nesse primeiro momento eu estava achando estranhíssimo o raciocínio de Indiana Jones. Tanto que nos últimos anos, na minha cabeça era assim, sabe, você compra propriedade intelectual. Ah, olha só, peraí, não vai embora não. Oi, o que que tem? Ah, peraí, é que você esqueceu, tem outra coisa, que você tem direito também, que você comprou junto. Ah, o que que é? Ah, Indiana Jones. Ah, tá, manda essa porra aí, vambora. A sensação que eu tive desde o início é que, uau, Star Wars e Indiana Jones. Eu acho que desde o momento que eles avaliaram que aquilo ali era para fazer alguma coisinha, para dar um feixe para testar, né, Selby? Vamos fazer alguma coisa para testar. Tanto que depois, agora com a bilheteria muitíssimo aquém, tenho certeza absoluta, porque as pessoas estavam, vamos fazer uma série animada. Acho que até a Kathleen Kennedy, né, Selby, comentou na entrevista, talvez a gente faça alguma coisa. Cara, eu acho que, ó, adeus. Que é uma pena. Não, eu acho que Talvez foi. se eles tivessem. Eu acho que assim, voltado, rejuvenescido, talvez trocado com o ator, pegar um cara que tá mais em voga, sei lá, botar um Chris Pratt da vida no lugar do Harrison Ford, talvez eles teriam um apelo melhor pro público atual, né? Uma pena. é o que tentaram fazer com o Shia LaBeouf no quarto filme, né? Mas Botar que o Shia alguém. LaBeouf também, porra, Mas que é que é escolha do muito ruim, cacete né? também. É, Ele é muito ruim. Ele Mas foi você ruim sabe. mesmo. Então, mas sabe que eu vi um ex-Imaginer falando que talvez pudesse ter dado um gás no Indiana Jones? Ele falou assim, a Disney, quando ela comprou a Lucasfilm, ela devia ter feito uma animação, uma série animada, alguma coisa assim, para Aham. tentar pegar o interesse de uma geração mais nova para se preparar para um novo filme ou uma nova série. Inclusive, esses dias estava até revendo alguns daquela série do jovem Indiana Jones, né, que na É. época que passou na TV eu vi muito pouco. Estou gostando, inclusive, de alguns dos filmes, mais do que eu esperava, né? Mas eu acho que a Disney ela está com uma dificuldade muito grande de de atrair público. Ela mais aliena do que atrai público com os filmes fora da, sabe, assim, da. Eu ia falar até, mas até a Pixar está capengando, embora seja mais culpa do marketing do que outra coisa. Mas aí leva aquela discussão, né? Se o Indiana Jones ele tem essa relevância, ele tem relevância, mas ele não tem a mesma relevância que ele tinha no passado para gerações mais novas. Eu fico pensando nos parques temáticos, aquele show, né, que já está fazendo 100 anos lá no Hollywood Studios, que diziam há tempos atrás que seria substituído, talvez até por um stunt show do Piratas do Caribe, mas não foi adiante, não fizeram nada. Como que aquele show consegue permanecer tanto tempo ali enchendo? Você acha que o pessoal quer descansar um pouco, né? Só vai ver que é isso, né? Pode ser. Que lá já tá na É, hora de mudar já também. gente, eu acho, para mim é muito difícil ter distanciamento, porque literalmente eu tinha 14 anos quando vi o primeiro filme do cinema, estava comentando certo, todos os filmes, gente, eu sou cria dos anos 80, né? A gente foi adolescente de cabo a rabo dos anos 80. Cabo a rabo não, Amém. Amém, amém. é. Então, para mim é muito difícil esse distanciamento, sabe? Hoje para o meu filho, mas também meu filho tem 26 anos. Então, assim, legal, ele viu Cabelo de Cristal com a gente no cinema e tal, mas assim, ele nem viu ainda o filme, então eu percebo um eco já distante para ele, olha, que ele gosta dele, né? Agora, para a galera, assim, é muito arriscado você pegar um cara que, por mais que seja um vulcão de carisma, que é Harrison Ford, e acho que é por isso, foi um cara de 70 e tantos anos quando filmou, né?
Falei, gente, pra colocar ele como um herói de ação, e aí você, que coisa estranha. Não, mas peraí, ele tem 70, quase 80, mas ele, uau, olha lá para Indiana Jones, os outros filmes. Tá, né? Isso é muito Essa arriscado geração também. parece que não tem saco para voltar atrás e ver as coisas antigas, né? Por exemplo, você pega as duas franquias da Lucasfilm, Star Wars e Indiana Jones, mas Star Wars soube ir renovando o seu público com as prequelas, essas novas, a trilogia prequela, depois as animações, que também mantiveram a galera sempre em volta no universo. Então, Indiana Jones teve um gap muito grande, né? E digo mais, essa geração que não pegou, não tem Indiana Jones, tá perdendo o melhor soco do cinema. Ninguém dá soco sim. melhor do que Indiana Jones. Aquele Exatamente. movimento, fala, né, Juna? Aquele soco Exatamente. do Harrison Ford, com aquele efeito sonoro que só existe no Indiana Jones, aquilo lá é o melhor soco do cinema. Não tem ninguém que soca melhor. E olha que a gente tá falando de um cinema que existe um Rock Balboa, hein? Aquele soco do Indiana Jones é o melhor soco do cinema. É que nem Tom Cruise correndo e Indiana Jones dando soco. Não existe nada melhor que isso no cinema. Infelizmente a gente está enfrentando. Ai, cara, eu toda vez eu falo. Você não pode falar isso, que você vai ficar parecendo um velho, vai ficar gravado, tá na internet. Mas, pô, cara, essa geração dos 15 segundos do TikTok aí tá difícil, viu, bicho? Tá complicado. Os caras não conseguem olhar um pouquinho atrás, como o Felipe disse, ver a magnitude dessa propriedade intelectual, porque, cara, Indiana Jones é de uma magnitude tão absurda que, assim, dá para fazer tanta coisa legal com Indiana Jones. Cara, você já imaginou um ride absurdo com o John Rhodes fazendo ali o Indiana Jones, falando assim, eu quero fazer. Cara, dá para você fazer um ride que seria o ride. Mas aí o pessoal não está investindo como deveria, como merecia essa propriedade intelectual, muito por conta disso. Essa nova geração não tem esse apego emocional, como o Bruno disse aí, infelizmente, né? Então não sabe o que estão perdendo, embora o Bruno aí fique falando do terceiro filme, e eu espero que você não tenha passado essas ideias subversivas pro seu filho, viu, do terceiro filme, viu, rapaz? Estamos de olho aqui em você. Não conseguia. Falhei, cara, falhei. Mas, Juna, pô, não precisa tinham que ir melhorar muito isso aí. longe, cara. O ride que tem na Disneyland do Indiana Jones Já é bacana, né? Puta ride legal. Eu acho fantástico aquele ride. Felizmente, recentemente, eles reformaram, porque tava caindo aos pedaços também por falta de manutenção, mas assim, para quem não conhece, só conhece Orlando, ele é o mesmo mecanismo, o mesmo estilo do dinossauro do Animal Kingdom. Só que é com Indiana Jones. E aí tem momentos ali que você vai andando com o carro e aquela música do Indiana Jones tocando, e aí parece que tá saindo tiro dos seus lados, tudo, e aí vem cai pedra. Cara, é um puta ride legal que pega o clima do Indiana Jones. E tem até um efeito ali no final do ride, que é o efeito da bola rolando, que ali também é pura Imagineering ali, que ele te engana de um jeito perfeito, realmente parece que a bola tá rolando na sua frente, que é um efeito legal pra caramba, mas é incrível. E sabe o que me mata, Felipe? Vai vir aí o Epic Universe com a atração do Donkey Kong, e essa nova geração vai falar, nossa, que fantástico esse trenzinho do Donkey Kong que vem, que pula. Meu Deus, adivinha de onde saiu essa ideia, queridos? Deus do céu, adivinha de onde saiu essa ideia? Não, cara, dava pra fazer um negócio fantástico. Em termos de a atração que tem carrinho pulando é a montanha-russa que tem lá na Disneyland Paris, mas assim, ela é uma montanha-russa super simples, pequena e tal. Ela não tem a tematização pesada que você imagina do Indiana Jones. Ela é uma montanha-russa que é do Indiana Jones, mas assim, é só. Ela não chega a entrar no mérito, por exemplo, do que o Donkey Kong vai fazer, de realmente simular um pulo de um trilho quebrado. Então, é uma pena. Realmente, Indiana Jones tinha que ser melhor aproveitado nesse ponto. O show distante lá, o negócio já tá muito antigo, cara. Quem foi uma vez já não vai mais. Você vê que eles precisavam mudar Felipe, aquilo urgente. Felipe, e pior, você vê, a Disneyland de Paris, ela passou por tantos anos numa draga, que a gente sabe que essa montanha-russa ela foi construída, né, foi comprada ali a toque de caixa tematizada para expandir o parque rapidamente, né, que eles precisavam de outras atrações. Mas eu vi uma foto que me deixou muito surpreso, né, uma foto de uma maquete da época, que aquela montanha-russa era para ter o dobro do tamanho. Porra, Na verdade, eram duas. Era igual aquela do Dinorama do Animal Kingdom, que eles compraram duas e colocaram uma do lado da outra. Eles iam fazer duas daquela, só que com um templo maior, quer dizer, ia ter uma tematização maior,
Não sei se ia ter um lado ia ser diferente do outro, né, em efeitos, mas não deu certo. Então, eles tiveram que economizar e gastaram Aliás, menos. Selby, vale a pergunta aqui, e com o que Felipe comentou também. No Toque Disney Sea, Tóquio, tem uma atração quase igual a Disneyland da Califórnia, que é a dos Indiana Jones. É da Dentro do tempo Caveira e do uma Cristal, coisa. por sinal, né? Foi feita antes Pois do é, filme, né? assim, eu não li nada nunca associando uma coisa a outra, Selby. Por exemplo, assim, fazem um filme, Caveira de Cristal, exatamente em cima da mesma lenda. Você já chegou a ler alguma coisa, Selby? De alguém dizendo, os roteiristas, o próprio George Lucas, no quarto filme. Parece que o Jorge Lucas tinha interesse em fazer alguma coisa relacionada à Caveira de Cristal. Não, tudo Mas bem, eu mas não assim, sei acho se tá os Imagineers pegaram alguma coisa da Lucasfilm, que devia ter, talvez tenha até alguma coisa da. louco, né, Selby? Quem hoje, ou desde 2008, vai lá no Disney Sea, que é aquela atração de 2001, fala, caramba, que legal, uau, fizeram aqui, Né? olha, o cara vai lá, fizeram lá novinho aqui, o filme estreou semana passada, já tem uma atração da Caveira de Cristal. E não, né? 7 anos antes do quarto filme. Eu nunca li Talvez. nada associando Não, uma não coisa. tem, assim. Eu acredito, a minha hipótese é que tenha alguma anotação, alguma coisa da Lucasfilm, Pois e é. eu imagino que acabou. Tem diferenças, né? Aquele templo, a maior diferença é que não pode ter, no Japão, não pode ter efeitos de fogo dentro do prédio, da atração. Então eles fizeram Ah, aquele vórtex, né? Tem um tornado lá dentro do templo, onde estaria aquelas explosões dentro, né? Então essa é a maior uhum. diferença que tem do templo da Califórnia pro do Japão. Teve um outro projeto também, eu falei do jovem Indiana Jones, quando o Eisner, lá nos anos 90, em 1990, né, anunciou a década Disney, né, que teriam várias atrações ao longo da década, ele queria fazer, né, os Imagineers, né, planejaram um show lá na Disneyland, que aproveitaria o Disneyland Railroad, né, eles iam instalar um auditório ali onde hoje é a Galaxy Z, né, mais no fundo do parque, onde também seria o Discovery Bay, né? Uhum. Eles fariam um auditório e o show do jovem Indiana Jones aproveitaria o trem, né? Então seria interessante, seria a sequência que o Bruno tanto gosta, né? Eles fariam o show lá na Califórnia com aquela sequência do filme, né? Mas vocês estavam falando, por exemplo, do negócio da nova geração, né? Das crianças. Tem esse problema do TikTok, né, das crianças elas estarem com short span, né, eles veem coisas muito rapidamente. Eu já vi algumas análises falando que tem muita criança que não tem paciência de assistir uma animação de 15, 20 minutos ou de 1 hora e meia, no caso dos longas, esse é um problema. Não sei como isso pode ser resolvido, né, nessa questão né, para tornar as coisas mais atrativas, né? E. Sabe, até Né? 2018, eu não sei se vocês já leram Hum, sobre isso. Eu lembro que eu li uma matéria sobre isso, até porque eu estudo conteúdo. A Disney tinha ligado ao Bob Iger um núcleo pequeno de short content, que sim. pensava apenas conteúdo curto. E antes de TikTok, né? 2018, pré. E Não, exatamente. tem uma Ah, entrevista até do Bob Iger que ele fala que houve uma pesquisa, a pesquisa até interessante, eu acho que até coloquei na minha tese isso. Ele fala que eles levaram um grupo de pessoas, de executivos, não sei se com os filhos, para assistir os curtas clássicos do Mickey, aqueles de 7, 9 minutos antigos, e eles percebiam que quando chegava no terceiro curta, as pessoas estavam dormindo. Aí eles fizeram uma experiência de cortar esses curtas, eles editaram para 3 minutos. aham. E aí o que aconteceu? Mais uma vez, quando chegava lá no quinto, era uma seleção de 10, né? Ou 8 ou 9 curtas, quando chegava no quinto ou no sexto, as pessoas cansavam. Aí eles viram que o curta-metragem de animação, para ser atrativo para o público, ele tinha que ser muito mais curto. Essas versões editadas chegaram a passar na televisão, inclusive no SBT. Eles passaram esses curtas editados aqui. Mas é por isso que aquela série do Mickey que o pessoal zoa, que é o Pateta Craqueiro lá, que eles são todos, né, zoados, por isso que aqueles desenhos são bem curtos, porque aquilo foi uma experiência de short content deles, deles testarem o,
o quanto que as pessoas ficam presas assistindo o desenho, né? Então, esse ponto aí é. Eu sei que a Disney tem. Só que não deu certo. Isso que você está falando, que foi o programa mesmo, que eles até compraram aquela empresa, que era uma empresa especializada, né, em Eu conteúdo esqueci para o nome dele. YouTube. Não deu certo, né? Aquilo lá do ponto de vista. A Disney ela tem um sério problema de lidar com coisa de tecnologia, né? A gente fala da Disney Plus, mas, por exemplo, com videogame, todas as empresas que eles tentaram comprar, é, como lançaram aquela do Epic Mickey, né? Que teve até quadrinho, lançaram o jogo e fecharam a empresa. Eles não têm paciência de ver a empresa evoluir. E outra coisa, Bruno, que você falou é o seguinte: não é por falta de, de conteúdo que a Disney não possa explorar. Que a gente vai falar assim, mas só tem o Star Pois Wars, é. só tem o Indiana Jones. Existe um elefante na sala que o Iger ele não gosta de falar, mas cada vez mais a gente vê analistas aí financeiros, pessoal que É mexe Kathleen com Kennedy. ações. Demitir a Kathleen Kennedy. Esse é o elefante na sala. Esse não é o elefante. Esse aí é o Ewok gigante lá. É. Não, mas não, o problema é o seguinte, chama-se Fox. A Disney pagou 70 bilhões na Fox, tem cheio de coisas interessantes no acervo da Fox, só que a Disney não consegue desenvolver, não tem uma estrutura burocrática, até porque foi demitido, né? O nosso chapecô lá, o Chapek, ele demitiu o Peter Rice porque estava fazendo sombra nele, a verdade era essa. Os caras disseram, não, o Peter Rice é o cara que entende de falar com um artista. Ele demitiu, e eles não sabem o que fazer com a Fox. Tem, por exemplo, Predador, tem Alien, tem tantas coisas legais lá e a Disney não consegue. Então eu falei, se tivesse o Great Movie Ride, poderia refazer um novo Great Movie Ride só com material da Fox, Nossa. Porra, só com grandes filmes, né? Então, eu adorava eu, o eu trecho confesso que do Alien do Great Movie eu Ride. fico muito preocupado com os próximos anos na Disney, porque eu não sei ainda como que o Iger vai fechar as contas de tanta coisa que está acontecendo. Não Eu Ele vai sei vender vi ainda. isso. para Apple. É isso que ele vai fechar. Mas Felipe, mas é que está. Aí eu já vi esses programas, né, que analisam, né, coisa de ações. Qual é a vantagem para a Apple comprar uma Disney É. agora? Não Não, tem, nenhuma. não tem nenhum. Eles não precisam entende? A Disney pode até ganhar, mas o contrário, por que eles vão gastar? E ainda vão ter que gastar para consertar um monte de porcaria, né? Porque a Disney está toda bagunçada, né? O que A a Disney Apple ela manja só de administrar o parque, né? Iger ele precisa torcer para que essa recessão que o pessoal fala que vem, não vem, vem, não vem, não venha. Porque se vier, aí vai atingir os parques. Aí Nossa. vai ser um barata voa, aí vai ser um Sabe o que eu negócio sempre lembro? feio. Acho que tem até no livro do Bob Iger, o Ride of a Lifetime, que no finalzinho ele fala que ele decidiu que não ia continuar mais, de renovar e tal, porque ele estava entrando em reuniões e ele mesmo, achei até legal, autocrítica 100%, que ele, depois de tanto tempo, de tanta coisa boa que ele mudou na Disney, ele chegava nas reuniões e naquela, tipo, sabe aquela pessoa que já não, eu já achava que sabia demais, que já sabia tudo, que a opinião dele sempre era mais sensata em relação aos outros, que ele, autocrítico, falou, não, está na hora de ir para casa. Então, assim, esse retorno dele, e essa declaração hoje dele, acho que só comprova que ele devia ter ficado lá com os barcos dele, pescando. Não, Bruno, na E última entrevista ele já falou assim: eu estava feliz aposentado. Ele falou uma coisa assim na última entrevista. Eu acho que ele já tem uma opinião diferente sobre ter voltado. O grande erro do. Eu vou falar o seguinte: o Iger, eu acho, Mike Eisner, ele tinha muitos defeitos, muitos defeitos. Mas o Mike Eisner, como executivo, ele era um executivo criador, executivo criativo. Então ele não tinha essa coisa de comprar coisas de fora. Ele tinha muita dificuldade com essa ideia de comprar coisas para gerenciar dentro da Disney. Tanto que uma das poucas coisas que ele tentou comprar e não deu certo foi nessa parte criativa, foram os Muppets, né? Que teve aquela negociação maluca lá que até gerou o cinema 3D e no fim a compra não aconteceu. O Iger é o contrário. O Iger, ele compra, né? Ele traz de fora as equipes criativas ou as empresas e dá liberdade para esse pessoal agir, né? Para esse pessoal criar. aliás, eu queria perguntar, gente, Selma, Hum, talvez você saiba, o pessoal é. também, uma das coisas que mais me fascinou
lá em 2012, né? Quando a Disney comprou a Lucasfilm, é a que eu não conhecia, que já existia. Não sei se vocês ouviram falar, o Lucasfilm Story Group. Já te escutado falar? Como tem na Sim. Pixar Brain alguma coisa, O Brain Trust, é isso, Brain Trust. né? E a Que são Disney tem o Story grupos, Trust também, que são grupos que todo projeto tem aquela discussão, as pessoas têm aquelas pessoas fixas pensando e tal. Lucasfilm Story Group, até acho que há uns 3, 4 anos, era uma profissional chamada Carrie Hart, eu acho que era, que tocava, saiu, acho que saiu até para criar uma empresa própria, junto com, acho que alguém da Tinha Pixar, um, sei tinha lá. um cara também que também era o cérebro ali também, assim, do ponto de vista do histórico do universo. Parece que ele saiu também. Saiu. A minha dúvida, isso desde o início, de novo, tá, gente? Desde que, pelo menos desde 2015, que eu falo, caracas, quem está olhando Indiana Jones? Quem está pensando essa propriedade intelectual? Eu nunca via. Então, Selby, eu não sei se é. O Lucasfilm Story Group, e tudo que passava pela minha frente, tanto que eu nem sei se esse grupo existe mais, Lucasfilm Story Group. Não sei, nunca mais li nada Também não sobre ele. sei. Pois é. A sensação que eu tenho é que o Lucasfilm Story Group, até porque não era Star Wars Story Group, não era isso, Lucasfilm Story Group. A sensação que eu tenho é que ninguém, ao longo desses anos, pensou em Indiana Jones, a não ser, e assim, até a própria decisão do quinto filme, se você olhar, pode ter sido uma coisa em paralelo, não que tenha passado por esse grupo, entendeu? Não, Então sabe é como isso. que é o Story, como é esse grupo lá na Lucasfilm? Eles devem fazer reunião de vídeo, assim como a gente está fazendo, só que a Kathleen Kennedy multiplicada por 10, assim, ela mesma. Nossa! É. Quem né? sabe? É o Eu acho que Kathleen. é. Kathleen. Não, mas o que eu acho é o seguinte, o grande erro do Iger, falei, né? Ele compra e deixa dar liberdade. Agora ele não está dando mais tanta liberdade, né? Ele falou agora cada diretor que a Kathleen Kennedy, né? Cada diretor criativo é responsável pelo rendimento dos seus filmes. Mas o grande erro dele foi não ter conseguido fazer um processo sucessório que deixasse realmente um CEO competente no lugar dele. Tinha grandes pessoas para entrar, o caso do Tom Staggs, que foi CFO, que foi chefe Uhum. dos parques também, foi um bom chefe dos parques, por sinal, um cara Adorava que, ele. que entrou na cultura dos parques, os cast members gostavam dele. Tinha também o Kevin Mayer, que foi o arquiteto do Disney Plus, e ele também estava ligado aos parques internacionais, ele estava dentro das equipes de negociação das Disneylândias lá de Hong Kong e de Xangai. E eu acho que o Iger, que é uma coisa que acontece com os CEOs que ficam depois de um certo tempo, eles queimam muitos executivos bons, né? Os potenciais sucessores. Então ele queimou o Kevin Mayer, queimou o Tom Staggs, queimou a presidente da Disneyland de Paris, tinha uma presidente muito boa, que foi a que reformou o parque inteiro. Ela acabou sendo demitida naquela zona que foi a Galaxy Z que foi aberta com atraso, né? Eles abriram em fases, né? E ela acabou pagando o pato por aquele atraso na construção. E ela era uma ótima executiva, dizia inclusive que ela tinha muito mais cacife do que o atual aí, o Josh D'Amaro, porque ela tinha um negócio assim, ela tinha um entendimento que os parques tinham que estar como novos, né? Então ela fez um esforço lá em Paris, e eu tive a oportunidade de pegar uma boa parte do parque depois disso. Estava muito melhor do que antes, o parque estava muito capenga, né? Então ela realmente deu um up muito Que eu grande. acho, e assim, e definitivamente, gente, tem 56 anos, eu lido o tempo todo, com coisa nova, digital, blá, blá, blá. Eu acho que não tem nada a ver. A idade é a cabeça, como você pensa e tal. Mas a sensação que eu tenho que a Disney, assim, vendo pela Kathleen Kennedy, vendo pelo Bob Iger, vendo a galera, e traz galera do Ned Millen, o cara que estava antes, traz ele de volta. A sensação é que, assim, tá legal, fica a galera mais experiente, né? Mas se traz sangue novo para posto de liderança, a sensação é que eles estão colocando uma panela, sabe? Não, Tão mas Bruno, então, Bruno, aí são duas coisas, né? Primeiro, questão memória afetiva, dos projetos, né? Por exemplo, Indiana Jones. Eu vi um animador que ele falou uma coisa que ele falou, eu fiquei muito assustado, confesso, não sei se vai assustar vocês também. Quando foi lançado Indiana Jones, o primeiro filme? 81. 81? 81, não é? Aí ele falou aí ele já é um animador já velho, né? Mas ele falou pra gente assim, pra gente no grupo, né? Que eu tava participando. Ele falou, gente, hoje você olhar para trás
para um lançamento como Indiana Jones, que é de 81, é como se a gente que nasceu lá em 80, 81, fosse apresentado E o Vento Levou. É 40 anos, né? Ele falou, gente, é 40 anos de filme. Então é muito difícil, por mais que aí você vai falar, o Indiana Jones, ele teve outros filmes com o passar dos anos. Mas o Vento Levou, ele teve também trocentas reprises, tanto que a nossa geração viu também, passava na televisão esses filmes clássicos com bastante, né? O Cantando na Chuva, Mágico de Oz, todos esses filmes, eles passaram por muitas gerações. Mas isso é uma coisa que chama muita atenção, né? Agora, sobre essa questão geracional, do ponto de vista da gestão, o que aconteceu, e isso aconteceu mesmo, isso aí eu até queria ver isso em livro, alguém analisando. A transição do Iger para o Chapek, eles simplesmente cortaram todos os veteranos e jogaram gente nova. Não houve a transição Teve geracional. handover, né? Que aconteceu, por exemplo, quando morreu o Walt Disney, passou para o Roy Disney e os sucessores, a transição que foi da época do Ron Miller para o Michael Eisner, que ficou muita gente antiga, entrou gente nova. Tem choque geracional? Tem, mas sempre tinha o veterano e tinha os mais jovens. Quando Até a mudou do transição Eisner, do Eisner pro o Iger. Eisner, O o Iger já Eisner estava também lá, né? teve. Ele já estava lá e foi verdade. mantido. Muita gente foi mantida da velha geração ali. Ficou um bom tempo ainda junto com o Iger. Quando houve do Iger pro Chapek, você teve uma série de demissões de veteranos na animação, na Disney Animation, na Pixar, na Imagineering. Vocês lembram? Lembra quando abria as atrações, o cara se demitia, ele se aposentava, né? O Tony Baxter, o cara que fez o Mickey and Minnie's Runaway Railway, ele se aposentou logo depois. Então, vários Foi. deles se aposentaram. Logo depois do O Joe Joey Rohde Rohde, também. o Joey Rohde, teve aquele um outro também que dava entrevista também muito no Disney Parks na YouTube. Então você vê, aí eles falavam assim, mas por que você aposentou? Porque é o momento, né? Porque eles estavam sendo empurrados para fora. Eles não estavam mais dando direção de projetos para eles. Então eles falam, houve assim um choque de gestão, assim, sabe, assim, precisamos de gente nova, porque é um tempo novo, está tendo uma disrupção, e essa é a palavra que o Iger disse ontem de novo na entrevista da NBC. Ele fala, nós estamos passando por uma disrupção, nós não sabemos as transformações profundas que a Disney vai sofrer, só que o grande problema é que a Disney, naquela transição para o Chapek, eles acabaram destruindo o elo entre o passado e o presente da companhia. Não é estranho, portanto, quando a gente vê aquele show dos 100 anos da Disney, que só tinha coisa nova, né? Esqueceram do legado, da tradição. Eles Por quê? foram Porque só tinha gente nova. mercadológicos. Pegaram Pensaram o que só eram no os filmes atual. mais assistidos no Disney Plus e pegaram as coisas só mais recentes. Mas é o Exato. que você falou, você pega. A Disney estava ruim lá no Dark Ages, veio um cara novo de fora, que foi o Iger, o Eisner, com uma pegada criativa. E a empresa voltou assim. Aí foi decaindo de novo. Aí o Iger que pegou, mas o Iger, ele não era criativo, mas ele era expansionista, então ele gastava para Isso. comprar, agregou mais. Ele Aí quando trouxe os trocou pro criativos Chapek, com ele, né? e aí quando veio o Chapek, veio um cara destrutivo. Ele só pensava em economizar com menos, era corte, 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 nunca expansão. Aí ainda pegou a pandemia, tomou no rabo. Mas até esse perfil do Iger de expandir as coisas, eu não vejo para Quem tá onde aí? expandir agora também. Quem apareceu Porque aí? ele comprou tudo apareceu que aí? tinha para comprar, e aí agora não tem mais, ainda tem que pagar a conta da Fox, então eu não vejo Então, mas como ele pode aí contribuir deu tanto ruim assim. deu ruim a sucessão com o Chapa, que em vez deles fazer o que eles fizeram antes, que dava certo, para recuperar a empresa, que era trazer gente nova, com sangue novo, com visão nova de mercado do que está acontecendo, eles pegaram e voltaram tudo para trás, trouxeram todos os velhos, que já não tem a mesma cabeça que tinha quando eles entraram outra vez. Então, sei lá. Não, vocês terem uma ideia, a CFO, a Christine McCarthy, aquela que foi famosa por dizer que tinha que reduzir as porções da comida no parque para ajudar na dieta dos guests, né? Para reduzir a cintura, né? Mas você vê, por exemplo, tudo bem que dizem que ela está inclusive doente, está com o marido doente e tal. Mas como que, por exemplo, volta o Iger, como uma executiva dessas tem respeito dos outros colegas? Porque ela, de certo ponto, participou de um complô.
né? Foi Succession, total Succession. Ela passou, ela ajudou a era, passar a perna no. ela era o braço direito financeiro do Chapek e ela tirou o cara. Quer dizer, se eu for, tô no lugar do Iger, eu falo, eu tenho que tomar cuidado com essa. Eu mesmo tenho que tomar cuidado com essa mulher. Então, eu acho que muita coisa também está acontecendo na Disney por conta daquela crise da transição do Chapek para o Iger. Então, eu acho Selby, que vai. engraçado, da entrevista de ontem, eu vi no YouTube, eu achei, Selby, não sei se você achou inteira, eu achei 3 ou 4 Tem os pedacinhos. trechos, né? Eu acho, assim, eu gosto muito do Bob Iger, acho que ele falou a maior besteira, talvez, da carreira dele hoje, né? A história da declaração sobre os atores, mas eu acho ele muito sensato. Eu acho que ele trabalha muito com a verdade, assim, ele sabe, inclusive o que ele teve um trecho lá que ele falou, olha, sim, eu sei que a história da Disney é feita de altos e baixos. Eu falei, ué, ele falando isso? A gente fala isso. Outra coisa é ele falar isso. E, por exemplo, na época, ele fala do Michael Eisner, né? Não sei se você viu esse trecho. A época do Pequena Sereia, do Rei Leão, blá, blá, blá. E foi, então a gente tem que estar preparado para esses momentos todos. Eu acho, de certa maneira, como ele é quem ele é, não é à toa, a gente sabe que por aí, Selby, vai vir um momento bem assim. Sabe que Não, ele, a experiência, ele pode ajudar a não ser tão poço. não, se a gente fosse analisar friamente, os parques, ok, os parques estão salvando, mas ele está repetindo erros da segunda metade da gestão do Eisner. Porque um dos erros, inclusive apontados na época até pelo Steve Jobs, pessoal lá da Pixar, era que o grande problema da Disney era que quando havia um esgotamento criativo, o que a Disney faz? Começa a fazer continuação, faz remake, faz filme, que era aquelas continuações mal feitas, né? Que eram os típicos, né? Que tinha Pequena Sereia 2, Corcunda 2, Bela Fera 2 de Natal, tinha um monte de filme. Cada um pior que o outro. E agora o que a gente está vendo? De novo, é remake. Ainda bem que não é remake animação digital, mas é remake live action na maioria. Mas isso demonstra que há uma crise criativa, né? Que há uma Os caras estão tão dificuldade, né? desesperados que o Moana, que é um filme que tem 8 anos, os caras já querem fazer agora o remake live action. Quer dizer, isso É um problema. eles só querem. É tudo mercadológica, tudo decisão mercadológica. Faz dinheiro, então faz, mas não é Exatamente. decisão E criativa, artística. o que o Greg falou vai além da Fox, porque eles têm que pagar a conta da Fox e o ano que vem tem a conta do Hulu. Eles vão ter que definir se vão comprar o Hulu. O Hulu é streaming, né? Que eles têm parceria com a Universal, justo a Universal, né? Com a Comcast. Eles vão fazer o quê? Eles vão vender tudo para a Universal, vão comprar, vão investir ali do ponto de vista, dizem que do tipo de público que assina o Hulu faria sentido a Disney atrair, mas a Disney tem produção para ficar com esse público, então é uma questão muito complicada, porque a gente não sabe nem qual é o preço que a Comcast vai. Acho que é o Brian Roberts ainda, que era o Brian Roberts também muito, muito amigo do Iger, né? Ele vai cobrar nas alturas, não vai fazer pechincha para a Disney comprar aquilo. Isso é muito engraçado. E eu acho que Indiana Jones, a propriedade intelectual, esse filme, o resultado péssimo de bilheteria, gente, custou 300 milhões, né? Os filmes mais caros. É o maior fracasso, junto com o Flash. Por isso que ele até foi o que maior, por isso que ele é o lançamento do ano da Disney, porque ele é o mais caro. Mas eu acho que é sintomático, sabe? Eu acho que mostra, se a gente for tirar, abrir a caixa do que significa esse filme, ele mostra muito esse momento da Disney. Tanto que eu fico pensando aqui, eu acho que, até que a gente discutiu aqui, que eles não vão, eu acho que eles não vão fazer nada mais com Indiana Jones. Eles poderiam fazer se não sucesso razoável, gente, mas está muito mais no pé do fracasso do pé do beleza. A beleza nada, né? Até pelo valor que foi. Então, acho que vai ser muito estranho, porque daqui a alguns anos, eu nem sei se as pessoas vão lembrar que Indiana Jones é da Disney. Sabe? Que a Disney comprou do jeito que elas entenderam ao longo dos últimos anos que Star Wars é da Disney, sabe? Querendo ou não. Mas Indiana Jones eu nem sei. É da Lucasfilm? Lucasfilm, que a Disney não sabia, entendeu? Isso Até porque eu acho que as pessoas associam mais Star Wars à Disney do que Lucasfilm à Disney, né? Então, mas eles associam mais justamente pela falta de uma atração porradeira, né? Falando aqui o jargão do pessoal, que você tem uma atração lá
na Califórnia, em outros sites aí da Disney. Mas a gente sabe que o big deal do negócio é Orlando, onde todo mundo vai é Orlando ali, o Walt Disney World, né? E o que tem de Indiana Jones lá? Apesar de eu gostar, tá? Me processe. Tem um show de dublês lá. É muito bom, tá, Bruno? Bruno, você falou mal do terceiro filme. Você fica quieto aí. Você tá rindo, eu tô vendo aqui. Mas assim, você tem hoje uma atração que é aquele show de dublês, que realmente tá ultrapassado, né? Legal, eu acho legal. Deve ter muita gente que acha legal também, mas é para assistir, realmente, é para assistir uma vez. Então, fica ali na mente da pessoa. Não é todo mundo que tem a oportunidade de visitar outros sites da Disney, né? Geralmente, acho que 70%, 80% do público, talvez, tenha a chance de visitar a Disney indo para o Walt Disney World em Orlando. Então, eles teriam, caso fosse a vontade, de aproveitar essa propriedade intelectual, que é fantástica, e ela abre um leque de opções aí gigante de fazer alguma coisa nesse site ali em Orlando. Gente, estava pensando aqui também, né? Porque eu falei, pô, posso ter falado uma besteira. Daqui a alguns anos vocês não vão lembrar que Indiana Jones é da Disney. Mas vocês falaram agora, mas tem atrações da Disney nos parques. Tudo bem. Mas quem tem, gente, aí, vivendo, por exemplo, né, o mundo inteiro, né? A dimensão de um filme está no cinema, que é muito mais acessível, né? Tem um cinema perto de casa, e de alguns anos para cá, videocassete, DVD, streaming. Então, se você tem acesso a esse material, é muito mais fácil do que você ir a outro país, que não é o seu, para ir num parque. Então, mas é um fato, tem nos parques há muitos anos atrações de Indiana Jones. Então, quem vai aos parques, tem esse privilégio de poder ir, associa, né, Indiana Jones à Disney. Mas quem nunca foi, não vai. Talvez chegue lá, tem coisa de Indiana Jones aqui? Da Disney, né? E nem durante muito tempo nem era, né? Então, eu fico com pena, até porque eu, como viciadinho em Indiana Jones, em Spielberg e tal, isso tem fóruns e tal, tem um período entre mais ou menos 1925 e 1935, que é um período que não foi explorado ainda pela toda a mítica de Indiana Jones, vamos dizer assim, o cânone de Indiana Jones, né? Tem alguns livros passados, mas são sempre anos 30, com ele já adulto, tantas histórias que são da época que ele era o jovem Indiana Jones. Tem uma década inteira, dizer assim, de meados dos anos 20 a meados dos anos 30, que não foi contado ainda, e aí talvez nunca seja contado. Entendeu? A gente não vai saber como foi Indiana Jones seus 20 e poucos anos, aos 30 e pouquinho. Talvez não agora, Bruno, mas voltando um pouco na história do cinema, a gente sabe que Blade Runner foi um fracasso retumbante na estreia, né? Curiosamente com Harrison Ford também. E eu hoje... Eu dormi. Olha aí, Bruno, você tá sem polêmica. controle hoje, Bruno, eu tô falando pra você. Mais polêmica, um dos meus top 10, sabe qual é? De filmes? Blade Runner 2049. Eu não gosto do primeiro e eu amo Blade Runner 2049. Santo Deus. Eu não sei o que a gente pode fazer mais por aqui, cara. Não, encerra. Depois Paga, dessa. fecha, desliga. Tchau, vamos embora. Bruno, você falou isso a pessoa vai no parque e não vai saber, né, a ligação do Indiana Jones com a Disney. Já existe um fenômeno curioso relacionado ao Piratas do Caribe. Porque tem gente que acha que aquilo é baseado no filme que não lembra que a atração que inspirou o filme. Ótimo né? exemplo. Né? Tem essa coisa Exatamente. de pessoa, ela já tem uma outra referência, né, da atração. Até porque o Jack Sparrow voltou para lá, né? Entrou na atração, então realmente. É que o Johnny Depp ele foi cancelado e depois foi reabilitado, né? Então ele está salvo por hora lá na atração, deixa ele lá. Mas olha, se existisse hoje uma atração legal, mais uma vez, na Flórida, esse fenômeno aí, eu não sei, cara. Assim, o se não existe, o se não joga, né? O se não entra dentro de campo. Mas com essa crise criativa que essa galera tá aí, eles poderiam ter aproveitado muito melhor essa propriedade intelectual. E eu fico com muita pena disso aí, realmente. Era lamentável.
Porque, cara, você falar de crise criativa numa empresa que a base dela é criatividade e há 100 anos, gente, porque não é papo. A gente sabe que a Disney é o que é a Disney por conta dos profissionais criativos, que vão desde os roteiristas até os diretores, até os Imagineers, todos, né? Então é verdade mesmo que a Disney é uma empresa de criatividade. Você fala de Pois crise é. criativa, cara, tem que ser uma administração que está muito caótica, muito. Teve Chapek nesse meio, tem uma pandemia nesse meio, Bob Iger vai e volta, e o mundo mesmo por conta da pandemia, ele está mudando de uma maneira muito doida. A gente sabe disso, né, gente? A gente está hoje, em Uhum. 2023, saindo há pouco tempo de um mundo que rachou, né? Então, Acho, acho que essa própria crise política dentro não deixa os caras nem sequer ter tempo de pensar. Acho que tá todo mundo com tanto medo de ser passado a perna, como você falou. Acho que é tanta indecisão e um quer mandar mais que o outro quer saber quem que vai substituir, aí vem o outro que quer mandar e que aí ele ainda estica ainda mais o mandato dele, que era ser para só de 2 anos. Acho que eles estão tanta briga política interna que eles não estão tendo tempo de realmente discutir a parte criativa. Aí fica um negócio bagunçado mesmo. A Disney precisa urgente arrumar a cozinha. Eles precisam se arrumar dentro Sim. de casa para poder voltar a pensar na criatividade, voltar a pensar em expansão de parque, com atração, com área temática, com coisa nova, porque tá muito bagunçado. A empresa tá uma zona. Os caras estão apagando incêndio toda hora. E quando você É. apaga incêndio toda hora, você não tem espaço para desenvolver algo novo com a qualidade que a Não, gente estava acostumado, né? e outra coisa, assim, volta a frisar uma ponto que a gente já falou em outros episódios aqui de nossas conversas, assim, enquanto a Disney tá lá sofrendo, apanhando de si própria, a Universal tá dando de braçada. A Universal tá vindo com força e vai tirar esse... É Vai. óbvio que os números ainda são longes, mas eles vão começar a tirar cada vez mais e mais o brilho da Disney, por exemplo, nos parques de Orlando. Então, não, o Epic assim, quando abrir o Universe. Epic Universe vai ser uma loucura, mas assim, agora você vê que todas as notícias, a Universal tá toda hora demolindo um negócio, fazendo um novo, enquanto a Disney tá lá pensando o que vai fazer daqui a 10 anos, eles estão muito lentos. E a Universal tá demolindo, já demoliram outro negócio, já fecharam, já vão construir um novo, e é uma coisa impressionante. Eu lia, eu estou lendo ainda o livrão, né, do Imagineering Story. Eu lia, pela primeira vez, a célebre frase de Disney, que a Disney nunca estará pronta, o tempo Aham. todo, né? Não sei, eu lembrei a frase de eternamente em transformação. Eu achei que ele tinha dito isso meio fora de um contexto, vamos dizer assim, falando como dos parques em geral. Eu não sabia, não sei se o Selby sabia disso, que ele falou isso porque. E está no livro. Ou seja, o livro é a biografia oficial do Imagineering. Ele falou isso porque muitas atrações-chave não estavam prontas no No dia da dia da inauguração inauguração da da Disney Disneyland. 55. Eu Foi sabia. por isso que ele falou em resposta a jornalista. Não foi papo de relações públicas, não. Aí eu falei, cara, por isso é que ele falou isso, né? É, malandrão. Malandro, malandro. É, E depois eles usaram essa frase como uma frase para depois justificar que é, estava sem mudando, mas na verdade foi uma desculpa esfarrapada que ele deu na hora. Eu falei, não, calma, Ataque de foi uma saída oportunidade, pela né? direita ali, né? Exatamente, foi um ataque de oportunidade dele, ele fez espertão mesmo. E assim, é complicado, além dessa, vamos dizer, aspas, né? Crise criativa e, como foi dito aí algum tempo atrás, a questão do marketing. E aí a Apple quer vir comprar a Disney. Porra, cara, aí a Apple também tá com uma crise de criatividade absurda. E pronto, aí espanou a arruela, como dizem aqui. Aí fica complicado, porque você vai ficar com a empresa que hoje é a empresa do mundo, né? Comprando a Disney, se tudo encaminhar aí para o que tá parecendo que vai acontecer. Por outro lado, a Apple tem uma coisa que eu acho que ela é uma das que faz melhor no mundo, que é o marketing. Porque você vender o mesmo telefone todo ano e conseguir atingir essa galera toda, o Com aquela marketing da Apple, fortuna. pois é, o marketing da Apple é porreta, né? Então, às vezes, a Disney conseguindo entregar essas atrações nota 7 aí só para passar mesmo, com o marketing da Apple pode melhorar alguma coisa lá na frente, não sei se esse negócio for para frente aí mesmo. O problema é que aí gente, depois disso o My Disney Experience nunca mais vai funcionar no Android. pô, cara, aí mesmo, né? Eu queria dar um fecho aqui, perguntando para cada pessoa aqui presente, e você que está assistindo, onde, Felipe? No Passaporte Orlando,
Olha, Ah, Catim. exatamente. Uma pergunta aqui, queria que cada um respondesse para a gente fechar. Vocês acreditam que a gente ainda vai ver alguma coisa, não no futuro, tipo daqui a 10 anos, tá? A partir de agora. Você acha que daqui a pouco a gente vai ouvir falar de algum projeto, animação, série, filme de Indiana Jones? Juna, podemos começar por você? Vamos começar. Acredito que não, infelizmente não, porque a atual Disney está baseado muito em dados frios, né? O cara vai, entra, faz aquela pesquisa e naquela pesquisa está dizendo que Lilo e Stitch e Moana são Big Deal e no show de 100 anos os caras colocam música de Moana e Lilo e Stitch, esquece os clássicos, baseado em números frios que hoje uma sociedade que não sabe o que quer também está disponibilizando para a empresa. E essa sociedade que, infelizmente, na sua maioria, que contribui para essa parte aí do mainstream, não sabe o que quer, é, disse que Indiana Jones não deve mais aparecer, o que é lamentável para pessoas da nossa geração. Thaís? Pode começar. Eu acho que pode sim ter talvez uma série para o Disney Junior, bem mais infantil para o Indiana Jones. Nos parques eu acho difícil, e por mais que eu ame Indiana Jones, eu preferia que a Disney gastasse com os Muppets primeiro. Pato. Você. Falou tudo. Então, eu acho que a gente não vai ver, por mais que, né, o fã, eu como fã gostaria. É que vocês, a maioria não viu ainda o filme, mas a Isabela Boscov, na crítica dela, ela fala ali de algo que poderia ser possível para continuar a franquia, mas ela mesma já fala, eu acho que não vai rolar. Até porque eu acho que tem o lance tanto desse filme não tá sendo bem sucedido, e a Disney ter vontade de continuar a franquia, e também o Harrison Ford. Eu acho que mais 50% é ele ali. E ele já, né, por mais que ele esteja todo vapor fazendo vários filmes, né, fez o Blade Runner também, uma hora ele vai parar e não vai ter como. Então, eu acho que, infelizmente, não veremos mais. Temos 2 nãos até agora, hein? Greg? Antes disso, Greg, É, lembrando que Greg é a recém-papai de gêmeos. Qual o bonitinho que está no seu colo agora há pouco? Era o Thales que estava comigo. É o mais velho, por 2 minutos. É. E aí, Greg? É. Seus filhos verão Ó, Indiana Jones? verão, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Primeiro vão começar por Star Wars, que é o tema do quarto deles, né? Então isso aí já não tem jeito de fugir. Mas eu acho que se você perguntar individualmente para cada um se a gente acha que vai ter alguma coisa de Indiana Jones, a resposta vai ser muito parecida. Eu acho muito improvável que o pessoal acredite que realmente depois do fracasso desse filme agora, fracasso em termos financeiros, né, vai ter alguma coisa de Indiana Jones tão cedo. Acho que um caminho possível seria um jogo de videogame, talvez, que é um espaço que dá para desenvolver uma história com um grau de liberdade bom e ainda pega gente nova, mas mesmo assim é difícil. Eu acho que não vai acontecer nada tão cedo. 3 nãos, hein? Bárbara? Eu tô no não também, gente, e eu concordo até com o que a Thaís falou. Eu acho que Indiana Jones é muito identificável no Harrison Ford, né? Então, e assim, né, sem também falar spoilers do filme, eu acho que o próprio filme não abriu caminho para você ter uma identificação com um novo Indiana Jones, né? Ficou fechadinha a história no Harrison Ford. Então, assim, eu também não imagino muito ter uma continuação, e por razões comerciais, menos ainda, né? Talvez só se ele realmente fosse esse caminho de uma série, do videogame, acho que é mais fácil uma série, e daqui a algum tempo, pegando esse período que não foi explorado do jovem Indiana Jones para formar uma nova geração de fãs, né? Mas acho que já era, na verdade, acho que vimos o Temos final.
É muito doido, Bárbara, porque quem acompanha, né, o Star Wars, o lançamento dessa novíssima trilogia teve HQ, teve história em quadrinhos, de o que acontecia antes e tal, e durante, né? E Indiana Jones, eu sei que já houve quadrinhos de Indiana Jones, anos 80 e 90, e tem uma mitologia rica, e eles não, no lançamento desse filme, não fizeram nada, esquece, nada disso, né? Então, você falou, acho que temos aí 4 nãos até agora, né? Selby, Minha opinião é parecida com as demais, né? Acho que talvez como o Greg falou, um videogame ou animação, como estão falando, talvez uma série de animação para pegar a nova geração. Mas sobre esse comentário, né, do Indiana Jones realmente está muito ligado à imagem do Harrison Ford, eu estou muito curioso para ver vai ser um teste isso que a gente vai ver aí futuramente, que é o remake do Harry Potter, né? Porque o Harry Potter ele também é muito identificado com os atores, né? Com aquele elenco. Então, eu estou muito curioso para saber dessa nova adaptação aí que a Warner está propondo, como que eles vão lidar com isso, né? Então, vai ter muita curiosidade, acho que vai ser uma série que vai ter sucesso, mas vai ser um diferencial em relação aos filmes que os atores ficaram, inclusive alguns atores aí ficaram presos, inclusive aqueles personagens, né? Não fizeram nada do elenco jovem, né? Nada muito relevante depois disso, né? Mas eu acho que filme muito difícil a gente ter, talvez algo mesmo para animação, uma tentativa de captar uma geração nova, né? Não, isso que você falou do ator estar associado no caso do Harry Potter, me lembrou da situação que está acontecendo no Brasil agora com a Turma da Mônica, que a gente teve É, os filmes live action com a Julia Benite, que era a Mônica, e aí agora anunciaram a Sofia Valverde como a Mônica jovem, e o fandom da Mônica não está aceitando muito bem, não. Tanto que é, começaram a colocar a Julia Benite junto com a Sofia Valverde, aparecendo juntas para mostrar que não tem briga entre uma e outra, né? Que essa coisa de jovem ficar querendo criar rivalidade, mas não, são atrizes diferentes em momentos diferentes, mas o público nem sempre está preparado para receber isso. E é curioso acontecer com a Mônica, que é uma personagem de 60 anos, né? Não é. é. Ô, O, Bruno, eu o- queria. Quem vai falar? Quem tá não, falando? é só aproveitando que você falou, Selby, Né? sobre essa questão do Harry Potter, eu acho ótimo que essa geração do Harry Potter passe a mesma raiva que a gente passou crescendo nos anos 80. Eu quero que eles fiquem com muita raiva mesmo. Eles têm que ver a raiva que eles fizeram a gente passar. Eu bato palmas, eu quero que eles fiquem com raiva mesmo. Deixo meu comentário aqui. Mas sobre essa mudança do Harrison Ford, realmente, na verdade, todos os personagens que o Harrison Ford fez ficam muito ligados porque eram sempre um ator excelente e muito carismático, né? Mas a gente já teve um primeiro teste disso, que foi quando fizeram o filme do Han Solo. Tá, é um mau exemplo, porque o filme do Han Solo é ruim, mas não é ruim por causa da substituição do ator. O filme é ruim porque é mal escrito, mal dirigido, sei lá, é fraco. É esquecível, ele não é ruim, ele é esquecível. Mas assim, o ator lá que escolheram lá para fazer o Han Solo, que é um personagem 100% do Harrison Ford também, ok, funcionou. Não é ótimo, mas funcionou. Talvez, se eles tivessem pego realmente agora para fazer um Indiana Jones novo, já substituindo o ator, né? Que é é James Bond. Quantos James Bond a gente já não teve? Vamos pensar no Indiana Jones da mesma forma. Vamos, que o Bruno falou, que nem a Babi falou, vamos pegar os anos anteriores aí, um gap de história que não tem do personagem antigo, lá nos anos 30 e tal. Pega um ator bom e carismático da atualidade, sei lá, agora todo mundo sempre falava que o Chris Pratt poderia ser um bom substituto, sei lá, ele é um cara carismático, bonitão, talvez ele encarasse bem o papel, Mas ele já fez mas Indiana Jones em vários filmes, É não que ele sendo já fez Indiana o Jones, né? Guardiões, já fez o sim, eu Jurassic Todo o sei, papel World, dele né? é bem É o Indiana Indiana Jones. sim, Jones genérico, ele né? é sempre ele mesmo, mas assim, aí é um cara que chama público, mas assim, agora, do jeito que tá, como vocês mesmos já falaram, não vou repetir de novo, mas mercadologicamente a Disney não vai investir nem a pau em Indiana Jones. Eles estão preferindo fazer Toy Story 5 do que fazer um filme novo como elementos que vai flopar de novo no cinema. Então, a visão da Disney agora é vamos só usar o que a gente sabe que talvez tenha público já presente e vão gastar. É uma pena. Quem sabe daqui a uns anos eles voltem com um ator novo e
sei lá, é uma pena. O Indiana Jones da Shopee, né? Pois é uma pena, é uma pena. Ô, Bruno, eu queria mostrar uma imagem aqui. Será que eu consigo compartilhar? Deixa eu só habilitar aqui. Deixa assim. Deixa eu ver se eu, Pronto. Já pode vamos ver se mostrar. eu consigo. Vocês estão conseguindo Tá ver? vindo. Tá vindo, tá vindo. Tá carregando. Tá, taran, tan, tá, taran, Olha a expectativa. taran, tan. Aí, I'm not pronto. saying but- Isso aí é um meme do Jorge Lucas da época da Caveira de Cristal, né? Que ele estava tentando explicar o que eram aqueles seres que o Indiana Jones encontra lá no final, né? Nossa Do Senhora. filme. Pois é, Fala, cara. né? Que não Ele ia são, né? sucá-los. Não são aliens, mas são aliens. Eles- Aqui é ele com o Bob Iger, olha só. É. E o ator que faz o C3PO, né? Tá do lado do Jorge Lucas. Não mudou pra minha tela aqui ainda. Vê se No mudou primeiro aí. slide. Mudou para vocês? Não, tá Não. vendo só o George Lucas aí. É o Jorge Lucas na pose de sucá-los dele, hein? Peraí, deixa eu ver Foi se eu tão, foi tão consigo. impactante que até marcou. Ele, tipo, Peraí, o que vocês estão vendo agora? A gente tá Jorge. vendo o próprio PowerPoint, né? Você acha que você É. tem 2 telas? Não, qual Ah, foto que vocês estão sim. vendo? Agora vocês estão Agora é a vendo. do George com o É, Iger. o Iger, o C3PO, E aí o que é o Anthony ator, né? Daniels. O Anthony Daniels. Anthony E um Daniels. Ewok ali na frente, meio assustado. Aí eu vou passar agora para vocês um desenho do Floyd Norman, né? Que já estão 80 anos trabalhando na Disney. Aham. Ele fez uns E desenhos. aqueles 2 caras que estão de Jedi ali atrás, eles trabalhavam no aquele Jedi Temple lá, aquele Jedi Trials É, Ah, exato, no é. parque. O Floyd Norman, ele fez uns desenhos retratando o período da Mas clica. negociação É. da Lucasfilmes, né? O Floyd Norman, que é um aham. Não estamos vendo o slide primeiros 3 ainda não. animadores, Clica em cima aí. animadores negros da Disney, né? Ele trabalhou com Mowgli, Toy Story. Ele fez vários desenhos retratando a negociação da Disney com o George Lucas, né? Então aqui é o Alien falando para ele, it's a Ai, trap, cara. né? It's a trap! E o carinha com a mãozinha ali, esfregando a mãozinha para assinar o contrato. A cara do chefe lá atrás. É. É. Aqui é o Lucas negociando lá, né? You're looking or Hum. buying, né? Nossa. Cara, mas e que traço, né? Meu Deus do céu, eu adoro o traço dele. Aqui é o Mickey, né? Aceitando as desculpas do George Lucas porque ele criticou o filme. Não Cara, sei é se vocês muito lembram bom quando isso. lançou o primeiro, né? Que da O hora. George Lucas criticou, ele tá com o saco de dinheiro, então ele falou, ó, desculpas aceitas, né? Mas por favor, não queremos mais ideias de script aqui, né? De roteiro aqui. Porque, como vocês sabem, a grande mágoa do George Lucas é que ele achava que no contrato, né? Ele vendendo a Lucasfilm, ele seria ouvido, né? Ele seria parte daquilo que o Bruno falou, né? Do comitê criativo, né? Só que no fundo o Lucas não foi escanteado e não queriam nem ouvir as ideias dele, né? E por fim, meu meme preferido dessa negociação da Disney com o Eu sei até Lucas. qual é. Nossa, essa foto é muito triste. Cara, é muito bom isso. É muito A bom foto é isso. muito triste. Essa foto aí, cara. O Jorge Lucas com a cara de arrependimento imediato. Cara, Ele é assinou e tudo falou: o isso. que foi que eu fiz? Ai! Né? Ih, É. fiz merda. Nossa. O Mas, Jorge enfim. Lucas tá parecendo a mãe assinando o boletim do filho com a nota baixa e o moleque feliz porque conseguiu fazer a mãe assinar. Gente, é com esse conjunto de 7 nãos, não veremos Indiana Jones, pelo menos durante algum tempo. Lamentamos. Bem, Agora quem só não falta viu ainda- anunciarem, né? No próximo D23, anuncia alguma coisa, né? Só que Ah, falta. pra mim não é festa, cara, mas eu acredito não. 7 nãos aqui, você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, Passaporte Orlando, pense, né, no seu não, comente sobre E Bruno, seu então sim quer ou dizer não. que nada de Indiana Jones na Dinoland, né? Nada. Não, vai ser Moana. Moana! Pela crise criativa, a gente vai ver só Moana e etc, etc. Gente, valeu, obrigado. Mês que vem tem mais, lembrando mais uma vez que essa foi a reunião de um ano do grupo da Yes. Sociedade de Moradores de Parques. Chegamos até aqui e temos ainda 50, 100 anos pela frente como a Disney. Valeu? Gente, Valeu. obrigado. Parabéns aos envolvidos. Parabéns. Sim, parabéns. todos nós. Valeu. Tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu.